Fala galera inscrito no nosso canal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria seja seu coração. Seja muito bem-vindo essa noite de hoje ao Kairos Podcast, nesse bate-papo, nessa partilha, onde nós temos levado o amor de Deus aos mais necessitados, cada vez mais fazendo a vontade de Deus. Quero já convidar você a ficar conosco até o final e seguir mesmo lá no Instagram, se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, para que nós possamos cada vez mais fazer a vontade de Deus. Além do podcast, nós temos a live do Terço também no canal do YouTube, que você possa nos ajudar a avançar com o reino de Deus. E nessa noite de hoje, é com muita alegria que nós recebemos aqui a nossa irmã Juliana, da comunidade de São Miguel Arcanjo. Tudo bem, Ju? Amém, glória a Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria seja no coração de todos. É com muita alegria, né, que eu tô aqui nessa noite de hoje, chamada, né, por Deus, chamada pelo nome, a estar aqui. E eu espero que você fique aí até o final para você ouvir tudo aquilo que a gente tem para falar, tudo aquilo que Deus ele realizou lá atrás, desde o início, tudo aquilo que ele continua realizando diariamente. Sim, amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado mais uma vez pelo seu sim. Muitos já conhecem, ela canta na comunidade já faz um bom tempo. E é isso, gente. Convido você a ficar conosco até o final. Logo mais também vamos soltar cortes também desse bate-papo, dessa partilha, para que você possa ver o que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Às vezes a gente pode olhar e falar, nossa, não tem mais jeito. Eu já tentei de tudo na minha vida, mas sempre tem algo ainda que Deus tem a trabalhar em nossas vidas, na sua vida. Então, através do testemunho, nós queremos partilhar isso, o Kairos Podcast, né, Ju, nesse bate-papo, né? O tempo da graça de Deus em nossas vidas. Nós queremos saber um pouco, o pessoal quer saber um pouco como foi o Cronos, dessa história, um pouco da sua infância, a juventude, até chegar nesse Kairos. Vamos lá. Eu vim assim de uma infância, Gustavo, bem conturbada, bem, digamos que assim, uma infância não apropriada para nenhuma criança. Vim de um ambiente onde existia muito alcoolismo, drogas, vim de um ambiente onde existia muita briga entre família, briga entre pai e mãe, padrasto, mãe. Vim de uma infância onde eu vi a minha mãe apanhar muito. Então, assim, eu vim de uma infância bem machucada. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher, eu sempre tenho essa imagem, hoje ela já é falecida, né? Mas eu sempre tenho essa imagem dela de uma mulher muito guerreira, uma mulher muito batalhadora, e é o que me inspira diariamente a lembrar dessa fase dela. Porque ela sempre foi uma mãe que nunca, ela pedia para os vizinhos, ela nunca deixava faltar nada de comer pra gente, né? Teve época que a gente chegou a comer só feijão e abóbora, essa abóbora capotiá que hoje eu amo, Sim. mas era abóbora e feijão. Só que assim, nesse tempo, né, onde ela sempre se dedicou muito, vinha ali, querendo ou não, uma sobrecarga sobre ela, do ser mulher separada, cuidar de 3 filhos, né? Eu sou a mais velha de mais 2 irmãos. Tenho outro irmão também por parte de pai, mas dos que estavam com a minha mãe, eu sou a mais velha de mais dois, uma menina e um menino. E aí vim de uma infância onde a minha mãe, ela acabou adquirindo o vício do alcoolismo com 23 anos de idade. Então, assim, muito nova, Aham, muito sim. nova. Ela acabou descobrindo uma traição e dentro dessa traição veio ali uma depressão onde gerou ela entender que tudo aquilo que ela precisava estava na bebida. E aí essa vida de beber, beber, beber. E não era só beber uma cerveja, um vinho, não. Teve uma época em que ela bebia pinga, pinga pura mesmo, sabe? E aí bebia muito e acabava que dormia muito e a gente sempre ficava assim, muito aberto, sabe? Muito. À Queria, vontade, né? Vamos muito à colocar assim. vontade, exatamente, Uhum. muito à vontade. E aí, assim, vendo a minha mãe naquela situação, aquilo, assim, sempre gerava uma tristeza, não vou dizer uma revolta, porque, olhando, assim, para mim, para a realidade da minha irmã, acredito que nós não fomos adolescentes, nem crianças revoltadas, mas gerava uma profunda tristeza em ver a nossa mãe naquele estado. Bebia muito, acabava dormindo, caía de tanto beber, vivia machucada. Quantas e quantas vezes, né? A gente ia buscar ela, às vezes, na porta do bar, porque estava caída. Então, assim, isso gerava uma tristeza profunda, porque na época de escola, né? Tô falando ali época de infância mesmo.
Hoje em dia isso é mais pesado, o bullying. Mas a gente sofria bullying lá atrás por conta dessa situação, né? De ver, sua mãe tá caída lá. E ficava falando as coisas, né? E isso acabava que gerava ainda mais uma tristeza profunda na gente. Desconforto, porque na Exatamente. época não era tanto assim questão de processo e tudo Não, mais, era não. bem aberto, né? E aí você lembra assim essa parte quando seus pais se separaram, quantos anos você tinha? Como que foi bem turbulado, eu imagino. Foi. Na verdade, assim, eles se separaram, eu tinha 2 anos de idade só Aham. 2 anos. Então, assim, foi, Tem muitas né, recordações não ainda. tenho, Aham. referente à separação eu não tenho. Eu começo ali a ter uma recordação a partir dos 5 anos, 5, 6 anos, né, 7 anos, que é a idade onde eu já entendo e começo a ver mais a minha mãe bebendo, né. Tenho vagas memórias de quando nós morávamos em Tremembé, que foi quando ela engravidou do meu irmão, o Jonathan mais novo, né? E aí, mas assim, são poucas vagas memórias mesmo, e lá eu não me recordo dela assim em questão de bebida. A questão mesmo foi quando eu já tinha 7 anos, que daí foi quando a gente já estava morando aqui em Caçapava mesmo, e foi nesse período em que ela conheceu o meu padrasto, meu ex-padrasto, né? Por sinal, assim, foi uma mão de Deus na vida minha e da minha irmã. Aham. Porque um homem que não sabia, né, o que é os caminhos de Deus, não sabia o que era ir para a igreja, também bebia muito, bebia muito, e ele e a minha mãe sempre brigavam muito, porque a minha mãe também sempre teve um ciúmes obsessivo por ele. E aí ela conheceu ele, né, nesse percurso onde a gente veio embora para Caçapava, a gente morava perto da casa da minha avó. Ela conheceu ele, um homem 15 anos mais velho do que ela. Uhum. Então, assim, tinha uma experiência, né, um Tinha quesito, uma bagagem tinha já, uma né? bagagem. E aí, de cuidado com os filhos e tudo mais, já olhava pra gente assim, com aquele olhar de paizão mesmo, sabe? Nesse período, minha mãe separada do meu pai, e aí a gente sempre tinha essa carência de pai, né? Porque a gente quer o Sim. pai, quer a mãe Aham. próxima, a gente tinha a nossa mãe, mas queria ali o pai por perto. Então, às vezes em que a gente ia ver o nosso pai era nas férias de julho, e nem era sempre e em dezembro, mas era muito raro, por quê? Sempre entrava a questão de briga por pensão, Sim. por dinheiro, entre outras coisas, né? Que acabava que às vezes ela trazia o passado lá atrás para o presente dela ali. Vai Então, prejudicando isso, essa prejudicava, paternidade até mesmo. prejudicava e muito. E aí, muitas das vezes, ela não deixava a gente ir para casa do nosso pai por conta disso, por aquilo que ele fez, ela passava lá atrás, ela colocava muito isso pra gente, o que não é o ideal, então ela falava tudo aquilo que ele fez, nossa, e acabava que assim, gerava uma tristeza maior ainda. E aí quando meu padrasto, né, ele chegou na vida da minha mãe, começou ali com um namoro, né, entre os dois, e eu tinha muitos ciúmes da minha mãe, eu não gostava. Eu não gostava dele de Aham. jeito nenhum, nunca que eu queria que ele tivesse junto com ela. Sim. Mas assim, eu olhava mais por questão da idade, porque eu já via que ele era um homem mais velho, sabe? Aham. Eu tinha uma esperança de que um dia o meu pai pudesse estar com a minha Sim. mãe, mas, É o né, sonho de toda criança quando se separa, algo referente a isso, né? exatamente. E aí ele entrou num processo de, ele gostava muito da minha mãe, Uhum. tanto que ele morava, eu até já comentei com vocês, lá onde o Rafael mora, mas depois do Rafael ainda, era Nossa, divisa com. eu cheguei lá, já era São José. Então, era divisa com, acho que Santa Inês, Aham. onde a gente morava. Ele morava numa fazenda, ele saía de lá, dia sim, dia não, para ver a minha mãe, ali na Piedade. Uhum. Então, assim, querendo ou não, ele queria estar próximo Sim, dela, sabe? tinha um amor ali, né? Exatamente. E aí ele entrou num processo de conquistar o coração dos filhos. A minha irmã, ela sempre foi mais maleável, né? O meu irmão também. Mas eu sempre me mantive ali resistente, porque, gente, eu tinha os ciúmes da minha mãe, mas os Aham. ciúmes, no intuito de proteção, E por medo quê? também, né, Medo. de não conhecer a pessoa, de o que pode acontecer também. Exatamente. E aí eu tinha uns ciúmes assim dela, mas uns ciúmes que eu tinha medo de, por saber, né, daquilo que ela já passava, de beber muito. E aí, de alguma forma, algo que talvez a gente já tenha passado lá atrás, tenha gerado um trauma naquela época dentro de mim. E aí eu ficava nessa questão de querer proteger minha mãe. Era como se eu fosse a mãe dela. Então, eu queria proteger ela.
E aí ele ia e ele levava brinquedo, e aí ele chamava a gente pra conversar, e aí ele brincava, e aí ele queria brincar de pega-pega, ele queria brincar de cavalo, e aí ele falava, vai, vamos todo mundo lá pra fazenda, porque ele cuidava de uma Uhum. fazenda, aí vamos todo mundo pra lá, Ju, vamos lá, você vai poder andar de cavalo. E eu queria andar no cavalo, mas eu não queria que ele tivesse, Aham. eu queria que a minha mãe fosse, mas eu não queria a presença dele. Mas nunca entendia isso daí. E aí, até que um dia minha mãe chegou e falou que, depois de um tempo, né, que eles estavam juntos, aí eu comecei a gostar dele, né, a ver ele como, poxa vida, cuida de mim como se fosse Uhum. meu pai, e nem é meu pai de Sim. sangue, sabe? E Aham. aí, dá aquilo que eu e os meus irmãos a gente precisa, né, roupa, essas Uhum. coisas básicas, né? E aí a minha mãe chegou e falou que ela ia morar com ele. E aí aquilo pra mim, assim, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo com um certo medo. Uhum. Porque certo dia eu peguei uma discussão deles e aí acabou que isso me gerou um bloqueio, Sim, um um trauma, certo né? medo, um certo medo. Aham. Aí, resumindo, a minha mãe foi morar com ele e tudo mais. E aí, nesse período, né, onde a minha mãe morou com ele, ela foi morar com ele nessa fazenda, ali começa uma vida onde entra questões das brigas, da bebedeira, do vício do alcoolismo, desenfreado, desenfreado mesmo. É aí que começa. Por quê? A minha mãe, ela foi morar com ele. E aí, ele tinha, recentemente, né, antes dela, ele teve um relacionamento. E acabou que esse relacionamento era um relacionamento mal resolvido. E aí, acabou que esse relacionamento interferiu junto com a minha mãe. Uhum. E aí, então, assim, ela foi morar com ele. Eu lembro de alguns meses, os dois já estarem brigando, de gritar, gritar alto mesmo. Uhum. E aí, acabava que a minha mãe brigava com ele. E aí ela saía, pegava a gente, era tipo meia-noite, 1 hora da madrugada. Ela pegava a gente e ia pra casa da minha avó, que ia embora. Uhum. Aí dava 3, 4 dias, ela já tava de Voltar. volta, voltava Uhum. de novo. Tava com ele de novo. Aí passava um tempo, os dois ficavam bem, e aí bebiam, minha mãe bebia, ele sempre gostou muito de tomar pinga mesmo, e acabou que a minha mãe, ela ia no mesmo embalo, e aí, consequentemente, vinha a bebida, demorava algumas horas, vinha a briga e o desentendimento, e aí as coisas que ela via no celular dele. Então, ia lá e brigava de novo, aí a gente ia para casa da minha avó de novo. E aí chegou um tempo que a minha mãe ela começou a tirar a gente de noite da casa da minha avó para ir para casa dele. Assim, querendo ou não, colocava ali a gente também a um certo risco, né, Sim. em ter que andar no Aham. meio do mato de noite, na rua de noite. E isso gerava um certo medo maior ainda. Eu comecei eu não vou falar tomar uma birra, mas não querer mais a presença dele com a minha mãe, tanto que eu cogitava. E aí, nesse período, eu já tinha 7 anos de idade. Uhum. Então, ali eu já cogitava, minha mãe, por que que a senhora fica com ele? Olha a situação, a gente tem que sair da casa da avó de noite. O meu irmão tem 4 anos mais novo do que eu. Então era bem menorzinho, e aí ter que andar na rua de noite, sabe? E eu me recordo de uma vez em que isso não saiu da minha cabeça, ficou ali. A gente indo, e aí começou a dar aquele trovejo forte, sabe? De relâmpago forte mesmo, como se fosse chover, mas aí não estava chovendo. Mas tava dando medo e eu me lembro que meu irmão começou a chorar e eu comecei a gritar com a minha mãe. Naquela época eu não sabia, não existia muito isso, né, de crise de Uhum. ansiedade, mas ali como criança eu já estava tendo uma crise de ansiedade, Sim. pelo que eu me recordo hoje, né? Falta de ar, falando para ela que eu estava passando mal e eu queria chorar e não conseguia, ao mesmo tempo eu chorava. E aí a gente foi, chegou na casa dele e aí lá os dois brigaram, ficaram a noite inteira brigando e aí veio a primeira agressão. E aí foi onde ele bateu na minha mãe, e aí ali começou. Se você me perguntar a data, eu não lembro, porque faz muito tempo, mas eu me recordo exatamente assim do fato, do ocorrido, né? E aí eu me lembro dele ter batido na minha mãe a primeira vez. E aí bateu na minha mãe, os dois acabaram que. Aí vem toda aquela questão, né, de chama a polícia. Uhum. A polícia não achou porque era um lugar muito distante. E aí eu bati na minha mãe. Quando era no outro dia, a gente tinha que ir para a escola. E aí acabava que a gente faltava muito na escola, Sim. porque não Você não tinha, conseguia nem aprender, né? não tinha, não Deixava conseguia esquecer. aprender, não conseguia ter foco, não tinha aquela constância que a criança ela precisa, né, de ir para a escola diariamente.
E aí veio a primeira agressão, e aí da primeira partiram outras. Então, assim, presenciei durante a minha infância toda essa parte de agressão, do homem agredindo a mulher. Então, quantas vezes eu parti para cima dele, porque eu queria proteger a minha mãe, não queria. E mesmo assim, a minha mãe, ela continuava. Ou seja, hoje, eu vejo isso como uma dependência emocional. Então, ou seja, de uma certa forma, minha mãe era dependente emocional dele, não era só a questão do vício, né? Aham. Por ter ali um sentimento, era uma dependência emocional. Sim, aí ver assim depois que você cresceu, hoje com entendimento já na igreja, né, a parte espiritual, você vê assim que os traumas foram causados muitos traumas, né, na sua vida, É, que hoje até mesmo pode ter algumas reações tudo lá do passado, lá de trás, mesmo sem querer, né? exatamente. Por ver tudo, né? Isso daí que a minha mãe passava, eu era uma criança muito explosiva, sempre fui uma criança muito explosiva, não tinha aquele período de criança calma. Então eu acordava, minha mãe muitas das vezes ela até brincava, nossa, mas já acordou com a macaca, porque eu acordava estressada. Então eu acordava estressada, eu ficava durante a tarde nervosa, e de noite eu já ficava pensando em tudo o que ia acontecer. Era como se a minha mente já tivesse programado tudo aquilo que ia acontecer, Não tudo se aquilo que já, desligava, já né? sabia, não desligar. Já sabia que ia ter briga, sabia que ia ter gritaria. Isso eu não tô falando só final de semana, não. Era a semana inteira, porque eles bebiam a semana inteira. E aí, Gustavo, no meio disso daí, a minha mãe, ela percebeu que, assim, ela foi chamada em reuniões de escola, e aí viu que eu, a minha irmã, a gente não tinha um desempenho, né? E aí ela pegou, a partir da escola, em falar para ela, e antes tinha muito isso, né? De que iria acionar o conselho tutelar, ela deixou a gente na casa da minha avó. E aí veio uma parte assim da minha infância que se alastrou da infância, puxou para a adolescência, onde entra a parte do abuso. Então, assim, morava com a minha mãe, vivi toda essa questão da dor de ver a minha mãe apanhar, né? Briga, alcoolismo. Eu fui morar com a minha avó. E com a minha avó, hoje, né, já é uma pessoa falecida, Uhum. já faleceu. Conseguir hoje, eu posso olhar para você e falar, não me dói. É óbvio que assim, todo mundo que passa por essa situação tem as lembranças, claro que tem, mas não me dói mais. E eu descobri o que é perdoar. Eu descobri o que é amar, o que é o amor, né? Jesus me ensinou isso. E aí começou, depois que eu fui morar com a minha avó, isso já tinha 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, entrou a questão do abuso, né? Um tio. E aí isso se alastrou até a minha adolescência. Por quê? Sua mãe não vai acreditar no que você vai falar. Então não tem que. E eu sempre tive muito medo, porque a minha mãe ela também sempre foi uma mulher era muito carinhosa, ponto de Sim. acordar a gente com um beijinho e tudo mais, mas assim também muito brava, muito nervosa, tudo pra ela era, ela queria catar chinelo, já queria bater, queria catar cabo de vassoura e Aham. já bater, também era Aham. bem A nervosona moda nisso antiga daí. mesmo. É a moda antiga mesmo. Mas, quando eu olho para isso hoje, eu vejo que foi aquilo que ela também recebeu. Sim. Entendeu? Então, muitas pessoas dão para as outras aquilo que elas receberam, né? Pai e mãe, no caso, né? Minha mãe, ela recebeu muito isso do meu avô. Meu avô sempre foi um homem muito bravo, muito rígido. Tudo para ele era agressão, era bater, cabo de vassoura. Sim. Antigamente era vara de marmelo, né? Que eles Sim. falavam. Então, tudo era isso daí. E acabava que ela transmitia isso pra gente também. Então, eu sempre por esse medo de falar, ninguém ia acreditar em Até mim. porque na época acho que não acontecia tanto igual hoje, né? Não é tão Hoje. falado, tão cuidado. Ou às vezes até acontecia, mas não era tão falado como se é hoje. E aí eu não dormia de noite porque eu sabia que ele ia lá no quarto. E aí, assim, aquilo, eu falo que assim, era Deus já cuidava de mim desde lá de trás. Por quê? Vivendo toda essa situação, tudo aquilo que eu vivi lá atrás, vendo tudo aquilo que a minha mãe passou, e aí vivendo tudo aquilo da questão do abuso também, talvez era para eu ter levado a minha adolescência, uma adolescência bem conturbada. E Bem por incrível que rebelde até pareça, mesmo. rebelde. Aham. E por incrível que pareça, não foi. Não foi, glória a Deus, não foi.
Deus te guardou, né? Vamos colocar assim que o Senhor te Guardou. guardou, dando sabedoria, discernimento para no Exatamente. futuro, agora, depois de adulto, já crescer, a pessoa já ir com o caminho certo do Senhor. Exatamente. E aí veio, né, a questão do abuso. Então, assim, eu nunca falava nada com ninguém, nunca contei nada pra ninguém. Hoje as pessoas conhecem meu testemunho de vida, Uhum. né? Mas lá eu sempre achava que não, ninguém vai acreditar em mim, vão falar que eu sou mentirosa, e aí não vou falar. Ninguém vai acreditar por ser uma pessoa da própria família, Sim. está causando isso, né? E aí eu começava, a minha mãe, a gente ficava na casa da minha avó. Éramos eu e a minha irmã. E aí a gente ia para casa da minha avó no domingo de tarde e a gente só voltava para casa da minha mãe na sexta-feira de noite. Né? A Uhum. gente passava direto do ônibus, descia no ponto onde tinha que descer. Minha mãe ia buscar, às vezes, o padrasto. E aí, por várias vezes, o meu padrasto, ele era como se ele sentisse. Uhum. Ele falava: Olha, eu não quero você sua irmã perto de fulano. Não é pra ficar, não é pra ficar. E ele perguntava: tá acontecendo alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? E eu sempre falava que não, porque eu me retraía, porque pra mim ninguém ia Sim. acreditar. E era o que eu ouvia, sabe? Era como se fosse uma lavagem cerebral. Sim. Ninguém vai acreditar no De que você tá fria, falando. criança, no caso. Exatamente. Ninguém vai acreditar no que você vai falar. Vão achar, é mentira. É mentira. E se você falar alguma coisa, vai acontecer. Ficava falando que ia acontecer coisas comigo, ia acontecer coisas com a minha irmã, ia acontecer coisas com o meu irmão. E desde lá de trás eu sempre tive eu não sei se a palavra correta é essa, mas esse preservar de mãe. Então eu queria proteger muito os meus irmãos, a minha irmã, meu irmão. Sempre queria. Quando a minha mãe também ia bater neles, brigar com eles, às vezes eu entrava na frente, eu não queria que ela batesse ou brigasse com eles. E aí, acontecendo tudo isso, ô Gustavo, a gente ia no domingo para casa da minha avó, e aí na sexta-feira, a gente estudava a semana inteira. Quando era na sexta-feira, a gente ia embora para casa da minha mãe. E aí, mas aí ia embora na sexta-feira para vivenciar mais uma vez aquilo que a gente já sabia que ia acontecer. Não ia ser um final de semana em paz, não ia ser um final de semana alegre, em família, divertido. Era um final de semana de briga, de discussão, de som alto, de gritaria, de muita bebedeira. Aí tínhamos vizinhos também que acabavam que entravam no mesmo clima, sabe? Até que chegou um dia em que o meu padrasto decidiu se mudar. Então, saí daqui de Caçapava, né, que onde a gente morava ainda é Caçapava, era É. divisa com Santa Inês, e decidiu sair e ir para um lugar mais afastado de São José dos Campos, uma fazenda, né? E aí aquilo gerou assim uma felicidade, porque eu não ia ficar mais na casa da minha avó. Eu sabia que já não ia ter mais para mim, Acontecer não ia mais. acontecer mais. Mas eu sabia que assim, de certa forma, a gente já não ia estar próximo mais da minha avó. Então, se a gente precisasse de ajuda, não ia ter ninguém. Era só a gente e a gente. E de fato foi isso que aconteceu. Nós fomos morar na fazenda, que assim, essa já era afastada, mas a outra era mais ainda. Para chegar era a fazenda. E aí, pra chegar. Sei lá. Aí eu nunca morei. Meu pai sempre falava assim: se vocês não moram, vocês se escondem. Nossa. Então, assim, pra chegar no ponto de ônibus, pra ir, tipo, pro centro da cidade, em São José dos Campos, eu tinha que andar 1 hora. Nossa. 1 hora. E aí eu me lembro que ele tinha uma Brasília cinza, então era estrada de terra, a Brasília ia por baixo pra cima. Tá. Sim. Foi assim, mas também foi aí nesse ponto onde a gente já foi embora, né, para São José dos Campos, aí entrou a minha fase dos 10 anos. Uhum. E antes de você entrar nessa fase dos 10 anos, você comentou um pouquinho antes, fosse para dar um conselho, um recado, uma orientação, até mesmo para os pais, a questão de cuidado com os filhos, até mesmo com os parentes, e até mesmo algum jovem que passa por isso, em questão desse que você comentou, do abuso, ou até mesmo adultos, né, que possam até passar por isso, qual o conselho você deixaria? Aos pais hoje, né, é, eu venho falar aqui de uma pessoa que foi uma criança, eu também fui uma criança que sofreu abuso. Então, estejam mais atentos com os filhos, conversem. Mãe, conversa com a sua filha, conversa com o seu filho, porque hoje a gente sabe que isso não tende só para menina.
mas para o menino também. Então, seja a mãe, o pai, que converse com os filhos, converse com o filho, conversa com a filha, tenha o diálogo aberto e não simplesmente entregue o celular na mão do seu filho, da sua filha e deixe ele viver a vida dele ali. Não, converse. E você, que talvez seja criança, mas que já tenha acesso a uma rede social, né? Hoje, você que é jovem, você que é um adolescente, você que é um adulto e que passa por situação de abuso, fale. Não tenha medo, fale. Você precisa abrir a sua boca e falar. Foi isso que eu precisei, na verdade, E que lá quando a gente atrás. fala, se liberta, né? Libertador, né? É libertador. É óbvio que as imagens daquilo que você talvez já tenha passado, daquilo que já viveu, não vão se apagar. Pode ter certeza, elas não vão se apagar. Mas vai ter um momento em que você vai estar falando, ajudando outras pessoas e já não vai doer mais, porque você vai ver que naquele momento Deus também já estava trabalhando em você. Você pode ter certeza disso. Amém. Louvado seja Deus. Fica aí essa orientação, né? Talvez hoje em dia tem muito mais apoio, né? Mas você possa estar passando por isso, realmente procurar ajuda, né? Não esconder, até mesmo nas redes sociais, envolve dinheiro, oferecem dinheiro. Então, tome cuidado mesmo os pais, não deixar o celular com os filhos à vontade, né? E como que ficou então depois mudou para esse lugar mais afastado aí? Mais afastado, a gente nunca morou, a gente sempre se escondeu, né? E aí eu já estava numa fase dos 10 aos 11 anos, né? E foi assim, uma fase muito difícil para mim. Também, por quê? Nós fomos morar em São José dos Campos, era um lugar bem afastado. E aí lá foi uma fase onde a minha mãe, ela tinha acesso à pinga, né, ao álcool, por um certo tempo. E aí quando acabava, não tinha um barzinho perto, não tinha, era muito longe. Então, tinha que alguém levar ou dividir a pé. Só que a gente sempre teve, meu padrasto sempre fez aqueles álcool em conserva, que você coloca ervas, né? Hortelã, um monte de coisinha que é para machucado. É Sim, tinha antisséptico. muito, né? Exatamente. Antisséptico, né? E aí, meu padrasto, ele sempre fez, sempre fez. Só que assim, ele fazia tipo 2, 3 vidros, ele sempre manteve, sempre teve. E aí chegou uma época em que esses álcools dele começaram a sumir. E a minha mãe já não tinha mais a bebida, começou a aparecer meio diferente. E assim, até o odor dela era um odor diferente. Porque chegou uma época, gente, que a minha mãe ela já não estava bebendo pinga mais. O vício, assim, tinha tomado conta dela. E ela estava bebendo álcool puro. Era álcool. Ela estava se consumindo pelo álcool. E quando eu falo álcool, não é o álcool transparente desses que a gente compra, não. É aquele que chega a ficar verde mesmo por conta das ervas que são colocadas no meio. E aí um dia ele prensou ela, você tá bebendo álcool? Ela, não, não tô, não tem, como que eu vou fazer isso? Imagina, você acha que eu tô querendo me matar? E ele, você tá querendo se matar, você não olha para os seus filhos. E foi um período onde ele ficou um bom tempo sem colocar bebida na boca. E aí foi um tempo onde ele queria se separar da minha mãe também. E a minha mãe, ela não queria. Não, você não vai, eu não vou me separar, eu vou ficar aqui, porque a gente tem que ficar junto. E era assim, era algo bem obsessivo. E aí, e a gente sempre vendo aquilo, sabe? Sempre vendo. E aí chegou um dia, ela acabou com 2 frascos dele de álcool. Só que isso já acontecia com ela antes, quando ela bebia a pinga por um bom tempo, né? E aí, tipo, ela bebia 2 semanas direto. Não se alimentava direito, nem nada. Quando parava, começava a ter alucinação. Só que dessa vez, assim, foram coisas bem pesadas. Ela bebeu, acabou com os 2 vidros de álcool dele. E aí, uma certa noite, ela começou a ter alucinação. Então, ela via coisas dentro de casa. E hoje, assim, trazendo para um lado espiritual, isso pode ser alucinação? Sim. Mas hoje eu tenho a ciência do lado espiritual que envolve dentro disso daí também, contaminações e tudo mais, né? E aí ela começou a ter alucinação, ver coisas dentro de casa. E aí ela falava que o inimigo era o meu padrasto. Quantas vezes desse momento foi onde ela começou a tentar contra a própria vida dela e contra a vida dele. Então ela catava faca, ela ia pra cima dele. Tipo, ela catava panela, se tava com água quente, ela não importava, ela já jogava em cima dele. Isso eram coisas que ela não fazia antes, mas aí ela passou a fazer.
E aí uma vez eu lembro que ele foi tentar segurar ela e ele deu as costas para ela. Ela se acalmou, deu as costas para ela, ela catou uma mesinha e eu não sei da onde que ela tirou aquela força, mas era uma mesinha assim de ferro bem pesada. Ela catou e ela mandou em cima dele, no que ela mandou em cima dele assim, abriu, ele quase perdeu a visão, porque abriu essa parte aqui do rosto. Então foi sangue para tudo que é lado. Aí chamaram a polícia e tudo mais. Aí vem naquela velha história. Ela pediu perdão, eles se reconciliaram, voltaram, né? Como se estivesse tudo bem. Mas não era um relacionamento saudável, não tinha nada bem, não estava nada bem. E ela ali vivendo as alucinações dela. Eles se reconciliaram, ficaram tudo bem e tal, e voltava aquela semana de ir pra escola de novo, de aí ela ficar, tipo, 3, 4 dias sem beber, e depois voltava tudo de novo. E aí ela voltava e voltava bebendo álcool de novo, porque ele já não estava mais comprando pinga, já não tinha mais. Então ela procurava da forma que dava. E aí teve uma vez em que ela arrumou uma carona, foi pro centro da cidade, bebeu. Nossa, mas bebeu, bebeu, bebeu. Voltou embora, tarde da noite, de a pé, bêbada, e trazendo com ela corotinho, sabe? Aqueles corote de pinga. E ela deixava escondido no. Olha pra você ver como é que é a mente do ser humano, né? Por conta do vício, ela deixava escondido no meio do mato. Então, dava as oportunidades, ela dava uma escapada que ninguém via em que momento que era. A gente só via quando ela aparecia, depois de algum tempo ela já estava diferente. E a gente já sabia tudo de novo, aquilo que iria acontecer novamente. E aí, em meio a essas alucinações que ela tinha, chegou uma época em que ela era como se ela já não visse mais eu e os meus irmãos. Ela não olhasse mais pra gente, mais com aquele olhar Pega, né? afetivo de mãe, aquele cuidado de mãe. Tinha um momento em que ela voltava em si, né? Ela se restabelecia, era o período onde ela ficava 3, 4 dias. Aí, assim, era a melhor mãe do mundo. Acordava a gente com beijinho e carinho, mas quando ela bebia, ela se transformava. Eu me lembro uma vez em que foram dois ocorridos, ela catou a panela de feijão e aí era para ela jogar nele. E aí tava quente no jeito que ela tinha temperado, no jeito que ela jogou, respingou no meu braço. Não chegou a dar queimadura, né, de segundo, nem primeiro grau. Foi uma queimadura leve, mas, ou seja, já tinha machucado ali. E aí, nessa mesma noite, foi uma noite onde ela começou a querer enfiar agulha no corpo dela. Então, ou seja, a gente não dormia, não tinha vida, né? Eu e os meus irmãos, a gente não dormia, não tinha vida. E aí, a gente vivia em função de ter que cuidar da minha mãe para que ela não se matasse. Porque tudo para ela era o meu padrasto estava traindo ela. Então, e ele estava dentro de casa, né? Era aquele celular que não tem acesso a nada, aquele tijolão de antes, né? E aí tudo para ela, ele tava entrando em contato para sair, para ir trair ela, para e de alguma forma aquilo que ela passou lá atrás, refletiu no relacionamento, né, atual dela. E aí nessa mesma noite, ela enfiava, queria ficar de todo jeito, enfiando agulha no corpo. Então, às vezes a gente ia tentar tomar dela, a gente acabava se machucando, porque ela tá tentando se matar. E você vai tentar impedir a pessoa, acaba que você também se machuca, né? Então, eu e os meus irmãos, a gente participou muito disso, sabe? E acabava que a gente ficava a noite inteira acordado, no outro dia ter força para ir pra escola? Não ia ter força para ir pra escola. Conseguia. Ia para a escola 3 vezes, 4 vezes na semana, porque é uma vida muito cansada. Isso, lá em São José dos Lá Campos. em São José dos Campos, lá em São José dos Campos. E aí de lá teve uma época que aí foi onde ela começou a descobrir caronas. Então ela pegava carona, ia pro centro da cidade, voltava, bebia e ficava nesse mesmo vício, né? Esse mesmo ciclo de fica 3 dias, bebe 2 semanas, depois fica 2 dias, bebe mais 2 semanas. E aí fica nessa questão de ter alucinação, de ver as coisas dentro de casa. E a gente tinha muito medo. Só que teve uma época, Gustavo, que ela parou com tudo. Ela só fumava cigarro, ela parou de beber, parou com álcool. E aí foi um período onde ela ficou 6 meses. Foi assim o período maior em que eu vi a minha mãe sem uma gota de álcool na boca. Ela ficou 6 meses. E nesse período de 6 meses, ela parou, aí o meu padrasto voltou.
Ao invés, né, Puta. aí ela parou, meu padrasto voltou. E aí, assim, ela acordava bem, sabe? A gente tinha uma vida frequente na escola. Mas aí eu comecei a sofrer muito bullying na escola, porque hoje não parece tanto. Mas quando eu tinha 3 anos de idade, eu quase perdi a minha visão direito, porque eu fui brincar com o cachorro mordeu essa parte minha, desceu pra baixo. E aí mordeu aqui. Então, assim, hoje não aparenta tanto. Mas antes eu era mais gordinha na minha adolescência, né? 12, 13 anos eu era mais gordinha, bem gordinha. E aí essa parte aqui, quando eu sentia muito calor, ela inchava. E aparecia muito a minha cicatriz no meu rosto. E aí começou a vir um tal de Frankenstein, porque na escola eu era Frankenstein. Eu tinha o meu dentinho torto, não usava aparelho, tinha o dentinho torto. E aí o pessoal zoava muito por conta da minha cicatriz aqui do olho, aqui do lado. E aí eu chegava em casa chorando, mas chorando, 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 chorando. E aí minha mãe ia na escola, e aí ela conversava. E aí depois, isso se passaram 6 meses e todo dia eu sofria bullying na escola. Chegou uma época que eu não queria ir mais pra escola, não queria estudar mais. E aí ela cheguei, sentei, conversei com ela, eu falava pra ela que eu era muito feia, que todo aquele você tá no período de adolescência, né? Então, querendo ou não, já tem uma briga ali com você, coisas que o adolescente passa. E aí você escuta coisas na escola, você passa por situações em casa, coisas que você passou na adolescência, na infância. E isso foi gerando um certo transtorno, uma tristeza dentro de mim que eu não queria, eu não tinha Pré-depressão, vamos colocar assim. exatamente. Eu não tinha vontade de sair para brincar com as pessoas, para fazer coisa de criança. Porque hoje em dia, digamos que às vezes as crianças de 8, 7 anos já têm celular, mas na minha época, 12, 13 anos, não tinha isso. Brincar na rua. Era na rua, então ainda era uma criançona. Aham. Então a minha irmã corria, brincava, ia pra lá e pra cá, e eu não tinha essa vontade, eu queria só ficar dentro de casa. Aí eu comecei a ter um hábito, sabe do quê? De dona de casa. Porque eu queria cozinhar, eu queria fazer bolo. Eu queria limpar a casa, eu não queria ter vida de brincar, eu queria limpar a casa, eu queria lavar roupa, eu queria botar tudo em ordem, porque daí depois a minha mãe voltou a beber de novo, então a casa, eu não queria que a casa ficasse bagunçada, então tinha que ficar tudo em ordem, sabe? E acabava que assim, aquilo de fazer, o cozinhar, o limpar, era como se fosse um refúgio para mim, Uhum. era como se A aquilo válvula de escape. uma válvula de escape. E aí, por muito tempo eu ficava assim, dessa forma. Aí eu ia pra escola, eu chorava, porque eu não queria ir, mas eu tinha que ir, eu sabia da minha obrigação. E aí eu me lembro que a ex-patroa do meu padrasto, ela até era muito assim, presente com a gente, sabe? E eu sempre tive esse desejo de ser advogada. Uhum. E ela era. Então, quando eu via aquela mulher, eu falava, nossa, eu ainda vou ser, eu ainda vou ser. E aí, por isso, eu não parava de estudar. Eu não deixava de ir pra escola, mesmo ficando triste, sabendo que as pessoas iam zoar. Por quê? A gente também não tinha uma qualidade de roupa Sim. boa. Hoje, às vezes, o jovem, né, a criança, tem um tênis bom. Tudo mais fácil na A internet gente, para comprar. é, a gente ia pra escola com de chinelo todo desgastado e ainda aparecendo o arame do lado que tava segurando. Gente, se for parar pra ver assim, nossa, mas a época dela não é nem uma época tão antiga assim, de 1900 e bolinha, é uma época de 2000 e pouco, né? Mas a gente era tão simples, tão humilde, não tinha tanto dinheiro assim. E a gente vivia dessa forma, ia pra escola de chinelo, chinelo parecendo um arame. Então já era motivo para as outras pessoas zombarem, para os adolescentes, jovens zombarem, sabe? E isso gerava mais uma tristeza, sabe? E aí, com o passar do tempo, eu sempre vi assim, a minha irmã, ela sempre foi uma criança, uma adolescente muito pra cima, muito alto astral, sabe? E eu nunca fui eu sempre era muito estressada, muito nervosa, sempre assumindo muito a responsabilidade da minha mãe pra mim. Era uma sobrecarga ali nos ombros que não era de Exatamente. uma criança, né, de adolescência. Não. Então eu que colocava os meus irmãos, teve uma época que eu colocava eles pra tomar banho. Eu brigava com eles se eles não iam tomar banho. E aí aquilo que era a obrigação, função da minha mãe, quem já estava fazendo era eu. Por conta de ver que ela é como se ela tivesse desistido dela mesma, Uhum. né? Lá atrás. E aí, nesse tempo,
Foi um tempo difícil, onde a gente passou lá, e aí de lá o meu padrasto decidiu que ele tinha que se mudar de novo. Então, assim, o pessoal brincava que a gente, como eu falei pra você, não morava, se escondia, mas era tipo, no máximo um ano em um lugar e já tinha que mudar de novo. E aí a gente foi morar lá em Jacareí. Aí lá em Jacareí foi um período dos 13 anos, que aí voltou de novo a questão do abuso, porque daí foi um período onde esse tio arrumou o trabalho no mesmo lugar e foi morar próximo. Então, eu achava que não vou falar, ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai acreditar. Era como se eu não tenho voz, as pessoas não vão me ouvir. Não adianta, eu não tenho voz, não vão me ouvir, e é isso. E aí passei por mais um tempo, aí começou tudo de novo, toda a Já questão agora do maior adolescente, né? maior adolescente. E aí voltou toda a questão do abuso. E aí a gente vivendo tudo de novo, vivendo as brigas, vivendo a tristeza, vivendo as noites sem dormir. Às vezes as pessoas podem até perguntar, né? Ficar pensando, trazer ele para si. Nossa, mas tanto tempo assim sem dormir. Não dorme? Muito tempo sem dormir. Por quê? Em questão de querer cuidar da mãe, não querer que. Porque eu sempre falava, era um ditado que eu tinha adotado pra mim. E aí, quando a minha mãe faleceu e eu descobri que eu tava grávida do Miguel, caiu por terra. Uhum. Por quê? Eu falava que se um dia minha mãe morresse, eu ia morrer junto com ela, porque ela era o meu tudo. Eu não descobri ainda, não sabia ainda quem era o meu tudo, eu não sabia. Sim. Não sabia. Então eu falava, se a minha mãe morrer, eu morro bem. E eu tinha uma facilidade, sabe, tão grande de falar, sabe? As pessoas. Era como se eu também já não tivesse mais sentido na minha vida. Porque eu já tinha sido violada. Vivia num mundo ali de alcoolismo, de muita bebedeira, Muita necessidade também. falta. Teve noites, isso aí foi quando a gente foi para Tremembé, mas a gente não tem o que comer, sabe? Mesmo o meu padrasto trabalhando, ele comprava, chegava uma época do mês que não tinha mais nada. E já não tinha mais como ele fazer vale e já não tinha mais nada. Então a gente comeu por uma semana, isso eu me lembro. Uma semana você comendo feijão e abóbora, feijão e abóbora, feijão e abóbora. Mas voltando lá atrás, era como se eu também já não acreditasse mais em mim, era como se eu também já não quisesse mais viver. Porque eu falava, se a minha mãe morrer, que eu ouvia muito isso da minha família, a sua mãe sai, qualquer dia eu vou encontrar ela morta, caída num córrego, ou então alguém vai atropelar ela. Era muito isso que a gente ouvia, sabe? Sim. As pessoas elas não tinham, gente da família, não tinha tipo docilidade para falar com um adolescente, com uma criança, que era minha irmã, o meu irmão não tinha. Então falava assim, pá, vou encontrar ela morta. E aí, às vezes, eles falavam numa brincadeira, algo do tipo, eu falava, se minha mãe morrer, eu vou morrer também. Se ela morrer, se ela se matar, eu me mato também. Por quê? A família, assim, por parte de mãe, sempre foi uma família que, eu não vou falar assim, não apoiou, mas também não acolheu. Uhum. Nesses momentos de vício, de sentar, de conversar, de vamos procurar ajuda, sabe? Não, nunca foi. E aí a gente foi morar em Jacareí. Em Jacareí foi o tempo que a gente ficou num menor período, que foram 4 meses só. E aí não deu nem tempo de fazer amizade direito na Na escola. Foi um escola. lugar que assim, eu fui morar e um lugar que não me deixou bem, não tinha amizade, não conseguia falar com ninguém, eu não tenho boas recordações. E aí a gente, de lá, aí o meu padrasto arrumou uma oportunidade melhor em Tremembé. E aí foi lá em Tremembé que daí eu fiquei um bom tempo até retornar para Caçapava. Aí nós fomos embora, né, para Tremembé. E aí, quando eu fui embora para Tremembé, tem até uma outra parte da minha família que morava aqui em Caçapá. E aí, por questões deles lá, né, a minha avó acabou separando do meu avô, foi morar em Tremembé também, e aí o meu tio também foi morar em Tremembé. E aí ali já tava a família toda por parte de mãe, só o meu avô aqui em Caçapava, mas a família toda por parte de mãe morando em Tremembé. E esse tio também foi morar em Tremembé. Então, ali continuou as questões do abuso, mas assim, foi uma época onde ele se afastou mais
Então, a gente morava um pouco mais distante, então não tinha aquela frequência, Sim, como era antes que eu falo, abuso no toque, sabe? Coisas assim, pesadas e acaba que não convém sim. falar aqui, mas Talvez mais verbal, né, no caso, já nesse novo momento. não tanto assim, mais puxado pro toque também. Acho que o verbal era mais palavras que talvez eu escutei de que depois já, quando eu já estava passando maior de idade, mas de que talvez eu não iria ser nada na vida, coisas que de fato são agressões e abuso verbal, Sim. que acaba se tornando, puxando para esse lado. Mas aí lá foi onde eu me identifiquei mais em Tremembé. Então lá eu tinha vontade de estudar. E aí lá foi onde eu arrumei o meu primeiro emprego. Então eu sempre tive esse ar de dependência, de independência. Eu queria as coisas de primeiros momentos de menina, eu nunca queria que o meu padrasto comprasse para mim. E o meu padrasto era mais presente do que a minha mãe nessa situação. Ele falava, Ju, quando você ficar mocinha, você tem que me falar. Porque a gente precisa começar a correr com as Sim. coisas para você. E eu tinha uma vergonha, mais uma vergonha, por conta Condiciona. de tudo aquilo que aconteceu. E então eu achava que ninguém pode saber, ninguém. Eu usava só roupona larga, nunca. Só usava roupona larga. E aí eu arrumei o primeiro emprego. Aí eu vivia em função de estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. E aí me lembro muito bem de momentos em que eu trabalhava numa. O primeiro emprego foi numa loja de móveis rústicos. Então a gente morava na beira da pista. Uhum. Atravessava a rua já era o meu trabalho. Aham. Muito longe, nossa. Aham. Atravessava a pista. É aquela avenidona ali do Leite na Pista, sabe? Sei. Só que bem pra frente mesmo. E aí atravessava a pista já era o meu trabalho. Aí eu estudava de manhã, ia trabalhar de tarde, aí saía do trabalho. Teve uma época que a minha mãe ficou bem de novo, mas assim, bem eu falo, é um mês, 2 meses, e aí depois ficava ruim de novo. E aí chegou um momento em que essa loja de móveis rústicos, ela fechou, e eu queria, porque queria trabalhar. Então assim, eu falo, não dá pra gente ter medo do trabalho, né? Se é um emprego digno, um trabalho digno, e aí a minha mãe, ela trabalhava numa casa de família. E eu tava desempregada, queria muito trabalhar. E aí a ex-patroa da minha mãe, às vezes as pessoas olham pra gente assim, né? Fala, nossa, mas você é Juliana, é que eu sou muito expressiva, então às vezes as pessoas olham pra mim e falam, nossa, mas que mulher brava, né? Sei lá, parece que é metida. Mas não é não, gente, não é não, é que eu sou muito expressiva. Aham. E aí, o filho da patroa da minha mãe, ele trabalhava, ele tinha como é que fala? Ele vendia esterco, sabe? Esterco de cocô de cavalo, de vaca. E aí ele falou pra minha mãe que precisava de alguém para trabalhar com ele. E aí ele pagava quinzenal e tudo mais. E eu aceitei. Eu fui trabalhar. Uhum. Eu fui trabalhar lá enchendo o saco de É. esterco. Eu falo pro Lucas hoje, ó, meus braços são fortes por conta disso, Sim. por conta disso. Ia lá encher saco de esterco e saía com ele. Então, quantas vezes a gente vinha fazer entrega aqui em Caçapava, eu vinha junto, sabe? E isso eu tô falando, eu já tinha o quê? 14, 15 anos. Ah, mas aí é exploração, né? Digamos que naquela época eu não trabalhava registrado, não tinha nem como ter registro nem nada, mas era tudo meio que por fora, assim, né? E eu trabalhava, tinha o meu dinheiro, pra mim, nunca tive medo, nunca tive vergonha, sabe? A felicidade pra mim era chegar a cada 15 dias eu ter meu dinheiro, poder comprar minhas Sim. coisinhas, andar bem arrumada, ir pra escola, comer meu lanche na escola, porque. Interdependência. Exatamente. E aí. Só que chegou uma época, Gustavo, dessa parte, né, da minha adolescência, que a minha mãe ela começou a ver que ela já não queria mais estar com o meu padrasto, porque eu ouvia muito dela. Eu já fiquei muito tempo com ele, eu preciso aproveitar a minha vida, preciso aproveitar a minha vida, aproveitar a minha vida.
E aí, só que assim, ainda por um bom tempo ela ficou com ele, sabe? E continuando naquilo de agressão, só que aí já não era uma agressão como era antes, aí ele não batia mais nela, era empurrão, não deixava de ser agressão. Sim. Mas minha mãe era uma mulher que ela vivia com o olho roxo, hematoma pelo corpo. Eu já não tinha mais isso, mas era empurrão, era gritaria, era palavras assim muito baixas, muito baixas. E palavras que, sabe, não tem que ter, que atraem, né? São palavras malditas dentro do convívio que eu convivi dentro da casa. E aí, nessa época de 13, 14, 15 anos, trabalhei muito tempo, né, nesse ramo. E aí ia para escola, nunca tive vergonha de Uhum. trabalhar, nunca. E a minha mãe, ela começou voltou a beber de novo, né? Já não tinha parado, mas que eu falo para você de parar, ela aquele período de fica um Uhum. mês, depois volta, depois fica 2 semanas sem beber, depois volta tudo de novo. E aí ela começou, eu tinha um lugar onde eu guardava o meu dinheirinho lá, e ela começou a pegar para poder comprar as coisas dela. E aí eu comecei a meio que assim, não vou falar me revoltar, mas isso começou a gerar em mim um certo desgaste, porque eu trabalhava, eu queria comprar as coisas, eu comprava, fazia bolo, sabe? Para minha irmã, para o meu irmão, as coisas. Tanto que a gente saía, eu, a minha irmã, eu comprava as coisinhas para ela, de cabelo, coisa que a minha mãe não comprava pra Aham. gente. A gente recebia a pensão do meu pai, só que assim, comprava uma coisinha ou outra pra gente, comprava umas coisas de comer pra dentro da casa e o resto ela usava com ela mesma no quesito a bebida, até mesmo pagar as dívidas dela de bebida que ela fazia. E aí a gente foi passar as férias na casa do meu pai. E aí eu já tinha parado de trabalhar. O cara com quem eu trabalhava, né, acabou contratando pessoas mais velhas e não vou falar assim, me colocou pra fora, mas acabou que não deu mais pra poder ficar. Peguei e parei depois de 3 anos trabalhando. Aí, aí nós fomos passar as férias na casa do meu pai. E aí foi aí que brotou esse desejo, sabe? Essa vontade de eu tô cansada de viver aquilo que eu vivo com a minha mãe. Eu quero viver uma vida de verdade. Eu quero estudar, eu quero trabalhar. Era como se o que eu vivesse com a minha mãe, Gustavo, eu estivesse programando para eu viver o mesmo que ela vivia. Sim. Eu pensava dessa forma. Eu estou com a minha mãe, e eu vou passar por tudo que ela está passando, sabe? Eu via dessa forma. E aí a gente veio passar as férias na casa do meu pai. Eu coloquei pro meu pai esse meu desejo. E aí ele pegou, foi e falou assim, eu me lembro que ele entrou com o advogado e tudo mais, né, para tentar entender mais o que poderia fazer. O advogado falou, ela já tem 16 anos. Então assim, não tem nem mais o que perguntar. Se ela decidir que ela quer morar com você, ela pode vir sem problema nenhum. E aí foi onde que eu sentei e conversei com a minha mãe. A gente veio, passou 15 dias com meu pai. Aí quando a gente voltou, minha mãe já não estava mais com meu padrasto, e a gente não sabia mais, eu nem sabia. Ela não Uhum. estava mais, estava morando num bairro próximo, mas já em casa separada. Aí a gente foi tentar entender o que que aconteceu, né, o que que tinha levado. E ela só sempre colocou que não queria mais, que ela só queria viver a vida dela, que ela já estava cansada de estar com uma pessoa mais velha. E aí ela começava a xingar ele, aí tudo aquilo que ela falava do meu pai era o que ela falava dele também. Então ela xingava muito e falava que ela queria aproveitar a vida dela, Uhum. mas aí eu e a minha irmã a gente já sabia que ela já não estava mais com meu padrasto. Então, tipo, noites pra fora Uhum. iriam ter. Ela, tipo, virando noitadas pra fora, né? De coisa que assim, às vezes ela já fazia, tinha época que ela fazia isso, mas querendo ou não, ela ainda era como se ela tivesse alguém ali segurando ela, como se a gente ainda pudesse confiar dessa forma. Aham. E aí, quando a gente sentou, eu sentei com ela e conversei, expliquei pra ela, né? Ela começou a falar que ela já não queria mais, que ela queria viver a vida dela, que naquele momento ali iria ser a gente mesmo, eu, ela, minha irmã, meu irmão. Ali era como se eu quisesse, opa, virar meu pensamento. Tá, então agora talvez que até talvez melhore, né? Porque ela vai entender que já não tem mais alguém para poder cuidar da gente, que é ela. Uhum. Mas a realidade não. Foi tudo bagunçado mesmo. E aí, nessa época, foi uma época onde eu e a minha irmã, a gente começou a sair um pouco mais, sabe?
Não de sair para ficar a noite inteira na bagunça, nada, mas de fazer coisas que o jovem que não conhece, não sabe da presença de Deus, o mundo vem ofertar e você quer ir, quer conhecer. Uhum. Aí eu peguei, a gente saía, ficava um pouquinho pra rua e depois voltava. Mas assim, eu gostava de dizer que você tinha essa vontade de sair, de ficar noitadas pra rua, de nunca tive. Nunca teve. Era como se Deus ele já tivesse me preservando desde lá. E aí eu tive uma amiga que assim, nunca mais tive contato com ela. Mas foi a primeira pessoa que me apresentou a presença de Deus. E aí, em Tremembé, teve uma época que eu tava muito acima do peso, então comecei a sofrer bullying por conta disso, por conta do meu peso. Aí ela, Ju, vamos, vai ter um culto de jovens, era uma igreja evangélica, vai ter um culto de jovens, vamos comigo. Me lembro que era numa quarta-feira. E aí foi lá, sabe, o meu primeiro encontro, foi lá o meu primeiro, como que pode jovens estar dentro de uma igreja? Porque para mim, a juventude era só fora da igreja, Aham. porque o jovem achava como se tudo muito careta, Sim. sabe? Eu pensava dessa Depois de forma. velho, né? Depois de ser É, velho, eu vou pra igreja. eu pensava dessa forma. Como que pode? E um monte, a igreja lotada. E aí ela me chamou para ir, eu fui. E assim, foi um momento onde as pessoas rezavam. Eu não tive assim, dizer que teve uma total entrega, não, porque era tudo muito novo, então eu tava com certo medo. Eu tava com certo medo. E aí eu peguei e ela me chamou para ir, eu fui, participei. E aí ela, Ju, quarta-feira que vem tem mais, vamos. Aí eu fiquei, não, vamos sim, mas aí só ficava naquele, vamos, não Aham. pode deixar, eu vou, mas acabava que nem ia mais. Só que naquele, Gustavo, naquele encontro, é, foi como se ali Deus já falou comigo. Você estava até falando aquela hora de uma música, né, que marcou. E tem uma, eu não lembro quem canta, mas Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. E eu ouvi essa música lá naquela noite. E aí, depois daquela noite, eu tinha ganhado um celular bem antes do filho do meu ex-padrasto. Era um celular chique da época, top, que era aquele que abria de lado. Sim. E aí foi lá onde eu comecei a baixar as músicas. Mas lá eu baixei essa música, ela chegou a passar, era Bluetooth, né, Na na época. época. Aí ela chegou a mandar para mim a música. E lá foi onde eu comecei assim, a ter os pequenos, entender que não era o serviço mais que era minha válvula de escape, mas era os meus momentos quietinha num cantinho. Eu sabia que Deus ali ele estava falando comigo, ele estava cuidando de mim de alguma forma. E aí, sabe, nessa nessa época, a minha mãe ela voltou com meu padrasto de novo. Voltou com ele, não ficou muito tempo, ficou 25 dias. Ela voltou com ele e aí a gente tinha aqueles momentos de desentendimento deles, e na onde a gente morava tinha um baita de um morro assim, sabe? Para subir até o curral, né, onde ele Uhum. fazia tudo, tinha um baita de morro. E aí chegava finzinho de tarde, nossa, é muito fresco na minha memória isso daí. Chegava finzinho de tarde, todo dia de tarde, eu subia lá no meio, eu ficava no meio do morro, porque daí dava para eu ver o pôr do sol e eu ficava ouvindo essa música. Então eu colocava ela várias e várias vezes, várias e várias vezes, porque foi essa que naquele momento, foi a que Sim. falou comigo ali naquele momento. Mas se você falasse assim, você entendia a música? Não, não entendi o que que é não temer mais. Jesus está comigo. Eu sabia que de alguma forma eu tinha a presença ali, mas a minha mãe ela nunca foi de falar, ela sempre falava uma coisa. Ensinou a gente a rezar Ave Maria, Pai Nosso, mas ela sempre falava: se apega com Nossa Senhora Aparecida, porque se um dia eu não tiver mais, quem vai estar? Vai ser ela. Se apega com Nossa Senhora Aparecida. Então ela sempre falava da presença de Nossa Senhora, ela sempre falava. E aí eu sempre, toda vez que eu subia lá, né, de tarde, eu sabia que tinha a presença ali Sim. comigo. Não, não entendia, mas eu sabia que tinha presença. Até que chegou o momento em que ela separou dele de vez e já não quis mais nada. Aí foi quando a gente foi morar na mesma casa, nesse bairro próximo.
E aí foi na última vez que eu sentei com ela de novo, eu conversei com ela que eu queria ir morar com meu pai e ela não deixou. E aí eu fugi de casa. Eu fui morar com meu pai, mas eu fui fugida. Ela saiu, nisso a gente já tava morando nesse outro bairro, nessa casa. Ela saiu, foi pegar umas coisas dela na casa do meu padrasto. E aí eu falei pra minha irmã, eu falei, eu não vou ficar. Se você vai ficar, fique, mas eu não vou, eu tô indo. Aí a minha irmã, desesperada, como assim? Você tá louca? Onde você vai? Eu falei, eu tô indo pra embora pra casa do pai. Não, mas a Ju, a mãe vai te bater, a mãe vai atrás de você. Eu falei, deixa ela ir atrás de mim. Eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais isso pra mim. E aí eu saí fugida, eu tava com o dinheiro contadinho da passagem até a rodoviária de Caçapava. Aí o meu celular tava descarregando, eu não sabia como falar com meu pai para ele me buscar na rodoviária de Caçapava. E aí eu me lembro que eu peguei o ônibus de Tremembé, o que vem pela Estrada Velha. Aí tava com 2%, eu consegui falar com a minha ex-madrasta. Aí ela, você vai vir? Quando que você vai vir? Eu falei pra ela, já tô no ônibus. Aí ela de imediato, não, seu pai já tá indo pra rodoviária. Pode ficar tranquilo que seu pai vai te esperar lá na rodoviária. E aí, porque eles já sabiam de tudo aquilo que a gente passava, entendeu? Já... Só que assim, meu pai nunca teve essa iniciativa de querer tirar a minha mãe a gente da minha mãe. Isso começou desse incentivo dele de eu ir pra lá por conta da minha ex-madrasta, ela ficava, né? Não, não é vida, isso daí não é vida, não estuda, não... E aí eu comecei a entender, depois que eu vim morar com meu pai. Cheguei aqui em Sapava, trilhões de ligações da minha mãe, e nada de. Eu com o coração na mão, de medo Aham. dela pegar um táxi, alguma coisa, e eu descer do ônibus na rodoviária de Caçapava e ela tá lá e me bater, e o medo e o medo. E na hora que eu cheguei, que eu vi meu pai, nossa, eu só sabia. Cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei, eu cheguei. Aí ele me levou pra casa dele, pra casa da minha madrasta lá, eles conversaram muito comigo. E aí minha mãe ligou pro meu pai e falou um monte. Nossa, aí ela começou a falar que não era mais para me contar com ela, que eu podia esquecer, que eu poderia entender que para mim ela tinha morrido, que ela não ia existir mais. Ela se sentiu traída, né? Porque quando a pessoa fica um pouco cega e não cabe entender, né? Porque Exatamente. não se pôr no seu lugar, né? Por causa dos filhos, né? Exatamente. Ela foi dessa forma, ela se sentiu traída. E aí, só que assim, eu conhecia minha mãe, eu sabia que aquilo era coisa assim, de Hum. momento em que ela estava passando ali, eu entendi o lado dela. Aí eu fui morar com meu pai, e aí foi onde eu comecei a trabalhar, né, lá na padaria São Geraldo, comecei a trabalhar, e aí comecei a Eu estudar, trabalhei lá todo mundo, também. Karina também trabalha lá, todo mundo Todo mundo trabalha lá. trabalha lá. Aí, aí eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, aí chegou um momento que eu passei por certas situações que eu precisei sair e eu literalmente saí da casa do meu pai e Uhum. eu fui morar com uma tia. Só que antes de eu sair da casa do meu pai foi quando eu conheci seu irmão, né? Uhum. Aí a gente começou a namorar, né? Foi um momento que assim, Deus, ele é tudo no tempo dele, o tempo de Deus é perfeito. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Porque olha pra você ver, que esse tempo atrás eu tava brincando com ele. Depois que eu já tinha vindo morar, né, com meu pai, já fazia um tempão que eu tava morando com meu pai, eu já tinha completado 18 anos. Aí foi quando a gente saiu, conheci o seu irmão e tudo mais. Só que antes de eu conhecer ele, eu tava com uma pessoa que não queria saber de compromisso. E aí eu me lembro que eu tava muito nervosa. Eu parei na frente do meu guarda-roupa e falei assim, Senhor, Senhor. Eu tava nervosa, mas eu falei assim, o que que eu peço pro Senhor? Eu quero um homem moreno, alto, dos olhos verdes pra me casar. Aí Senhor. eu sou muito filhinha de papai. Por quê? Eu tava com essa pessoa, e aí não queria nada com nada, eu entendi, já tinha entendido, já não tava mais. Aí depois de um tempo eu conheci o Lucas. Hum. Aí o Gustavo Foi estudava, o cupido. foi o convido, o Gustavo estudava, e aí ele foi buscar o Gustavo na escola, eu passei por eles. Eu falei, meu Deus, sabe? Não sei, foi algo diferente. Aham. Não é foi algo diferente. E aí foi aí que começou a nossa história. Aí já acabou a Juliana lá com as dores, né, do abuso.
Acabou a Juliana com as dores de viver com a mãe que era viciada no alcoolismo, e aí passou a ser a Juliana mais independente e começando uma nova história, uma nova etapa da vida dela. E daí seria o namoro. Aí conheci o Lucas e, meu, a gente, momentos assim maravilhosos. Eu falo, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E olha para vocês verem, eu vim de uma família totalmente desestruturada, uma família totalmente cheia de rancores, cheia de dores, traumas, cicatrizes, feridas abertas. E Deus me colocou dentro de uma família estruturada, uma família que já servia na igreja, uma família presente na igreja. O Lucas, né, nem não era presente assim, mas com um pai e uma mãe já presente na igreja. E a gente começou a namorar, vivendo uma vida totalmente errada, mas da certeza daquilo que a gente queria. E aí, vivendo assim, momentos difíceis com ele, né? A gente passou por momentos difíceis, momentos de desentendimentos, momentos de ver conversas dele com outras mulheres. E isso acabou que foi gerando em mim ali um certo. Pô, a minha mãe passou por aquilo com meu pai. Depois vivia tudo que ela viveu com meu padrasto. E aí eu vou viver também, tanto que eu tava com o Lucas, né? E ele bebia bastante, né? Tomava muita cerveja, muita. E aí eu comecei a ver que eu estava começando a trilhar aquele mesmo caminho que minha mãe trilhava, sabe? De beber. Eu nunca tive esse desejo por beber, por ficar. Tanto que, se você me perguntar da adolescência, como que foi? Teve essa questão de bebida? Também não. Teve uma noite onde eu achei que eu era bambambam, e aí eu tomei vinho quente no parque de diversões e fui andar no kamikaze. Deu ruim, claro que deu. Soltou tudo lá de cima. Não, eu desci Credo. de um time, não. Eu desci, né? Já correndo para tudo que é lado. Mas foi o único momento. Eu não tinha esse desejo, porque eu sabia de tudo aquilo que eu passava dentro de casa. Então, nunca te falar, você teve vontade de beber, encher a cara? Não, nunca tive vontade. Me apresentaram, ofereceram drogas, ofereceram, tive vontade? Não, nunca tive esse desejo de conhecer, de experimentar, de. Tentei uma vez fumar cigarro na vida, tentei uma vez, quase morri engasgada. Então, olha você vê, não é Deus foi preservando mesmo. preservando. Pureza. Não é para mim. Essa vida não é para mim, isso não é para mim. E aí, voltando, né, eu comecei a ver com o Lucas tudo aquilo que a minha mãe vivia. Então era como se eu tivesse, pô, eu vou passar isso também. Aí foi o momento que eu falei pra ele, eu não quero mais. Você vai viver, você quer viver desse jeito, vai viver a sua vida, eu vou viver a minha na Santa Paz, não quero mais. E aí foi quando assim ele virou a chavinha, ele entendeu, né, que, sei lá, ele queria ficar comigo mesmo. E aí a gente sentou, a gente conversou, a gente sempre foi muito de conversar, sabe? De ter um diálogo aberto muito bem com o outro. E aí a gente, nessa época de namoro, depois que quando eu comecei a namorar com ele, ainda morava com o meu pai, e aí depois eu saí da casa do meu pai e fui morar com uma tia. E aí fui morar com essa tia, e aí aquilo, né? A gente já sai da casa do pai e da mãe da gente. Fui muito bem recebida, muito bem acolhida, mas não é a sua casa, não é o seu ambiente, não é, tudo ali não é seu. Então eu comecei a me sentir como se eu estivesse invadindo o espaço dela, invadindo. Tanto que às vezes eu queria sair até mesmo com ele. Aí ela, por preocupações, me esperava acordada, ela não dormia como se eu fosse filha dela. E aí isso começou a gerar um certo desentendimento. E eu falei, eu não tô aqui na casa dela, morando de favor. Ajudava, né? Mas pra ter esses desentendimentos. Aí foi uma época que, assim, a minha mãe, ela ainda continuava na mesma vida dela, mas eu já tinha voltado a falar com a minha mãe. Então, ela já tinha separado do meu padrasto, estava vivendo do jeito dela, a vida dela, sempre via ela. Só que daí minha mãe começou a frequentar mais Caçapava, começou a frequentar mais, frequentar mais. E uma hora ou outra ela ia lá no bairro onde a minha tia morava. Até que chegou um dia, né, que ela pegou e falou que ia vir morar em Caçapava. E de fato, ela veio. Só que assim, nesse período ela veio, morou em Caçapava.
Ela ficou aqui, se eu não me engano, 2 meses e ela foi morar em São José dos Campos. Isso eu e o Lucas ainda estávamos namorando. Até que chegou o dia, né, que foi no dia 12 de junho de 2000. Nossa, olha, Dia esqueci a da. data. Do Dia dos Namorados, né, dia do aniversário da Exato. comunidade. Dia 12 de junho de 2015, de 2015. Foi quando a gente foi morar junto. Uhum. Aí a gente juntou as escovas. Uhum. A gente foi morar e a gente foi lá pro porão da minha sogra, né? A mãe do Gustavo, do Lucas. Os E três aí filhos passaram por lá. os três usaram lá, verdade. A gente foi morar no porão. E aí a minha mãe, né, nessa época, né, eu trabalhava no emprego e aí essa loja ela se fechou. E aí fiquei um tempo parada e depois consegui um outro emprego que era um horário bem puxado e eu tinha que viajar bastante. Era uma empresa que eu era atendente de negócios volante, então eu tinha que ir para São Paulo, ficava em Caçapava, ia para São José, Jacareí. E foi um período que a minha mãe ela passou por Caçapava e foi embora para São José dos Campos. E aí, nesse período, eu fiquei 2 meses sem ver minha mãe. E aí, assim, falava com ela por telefone, com a minha irmã. Mas, assim, a minha irmã nunca me posicionou em que pé que estava a Uhum. situação da minha mãe. Porque, nesse período, enquanto a minha mãe ela ainda estava aqui em Caçapava, ela conheceu uma pessoa. E aí, essa pessoa, a minha mãe, ela nunca gostou disso, gente. Ela sempre de drogas. Nunca, nunca, nunca. E aí, essa pessoa passava a fumar maconha no quintal da minha mãe. E aí a minha mãe, que já teve uma certa dependência emocional do meu padrasto, né? Separou dele, não queria mais nada, arrumou essa pessoa e voltamos lá de novo a uma certa dependência emocional, porque eu falava pra ela, eu chamava a atenção dela, mãe, nunca que a senhora ia aceitar uma coisa dessa. E o meu irmão ainda morava com ela. Minha irmã já estava morando com uma pessoa, né? Já tinha casado. E ela, não, mas isso é normal. Então, assim, ela começou a ver o usar a maconha ali, o vício, né, dele, no quintal de casa, como é normal, tá tranquilo, tá tudo bem, quando na realidade não é, a gente sabe disso. E aí essa pessoa, chamou ela e eles foram morar em São José dos Campos. E aí foi quando eu entrei nesse trabalho também e fiquei 2 meses sem ver a minha mãe. E aí, um dia minha irmã me ligou de noite, falou assim: "Ô, Ju, a mãe tá querendo ir embora pra Caçapava, mas ela precisa da sua ajuda." Aí eu falei assim: "Poxa vida, meu, mas já era pra estar aqui em paz, Uhum. tranquila aqui. O que que ela foi fazer aí?" Aí eu percebi que a minha irmã tava meio diferente. Ela falou assim: "Não, eu preciso que você venha aqui." Isso ela tava morando lá em São José dos Campos. Falei: "Eu tô trabalhando, eu não vou conseguir. Mas no final de semana eu vou, no domingo eu vou." E aí foi quando eu tive um choque, porque a minha mãe, ela sempre teve o vício dela, né, da bebida, e assim, ela sempre foi uma pessoa muito cheinha, muito gordinha mesmo, bem fortinha. E aí, quando ela bebia muito, acabava que ela emagrecia bastante, porque não se alimentava direito e tudo mais. Só que dessa vez, eu tive um choque, por quê? Quando eu cheguei em São José dos Campos, a minha mãe, ela estava morando num barraco de terra batida. Ela sempre foi de quebrar as coisas dela e tudo mais, mas sempre gostou de organização. Uhum. E sempre brigou muito com a gente por conta disso. Então, minha mãe, ela estava morando num barraco de terra batida. Comida azeda nos cantos, assim, sabe? Panela, roupa jogada. A minha mãe, ela estava no estado de uma criança de, não vou falar nem 10 anos. Mas não sei, uma criança de 9 anos, uma criança bem magrinha, bem. A minha mãe, ela tava com 34 anos, 30, ia fazer 35. E aí ela emagreceu, mas emagreceu num nível, assim, absurdo. Uhum. Nível absurdo. Por quê? Ela já tinha passado pelo estágio da maconha e aí ela já estava usando crack. E aí, quando eu falei pra ela, não, mãe, vamos embora. Eu vi ela naquela situação, eu chorava, mas eu chorava assim de dor. Por quê? Eu nunca imaginava que a minha mãe ela fosse chegar naquele Sim. estado, né, da parte da droga, da dependência química. E aí, eu me lembro que esse cara, ele saiu porque eu comecei a falar um monte, aí ele pegou e saiu andando. E o local que a minha mãe morava era um local bem, digamos assim, perigoso. E a minha irmã fica quieta, cala a boca, que não dá pra você ficar falando assim, não.
para com isso, vamos sair daqui. E aí eu me lembro que a minha pressão, vup, caiu de uma vez. E eu me lembro que seu irmão estava comigo e a gente precisou sair dali direto para um hospital. Aí fui para o hospital, aí lá eles me deram uma medicação e aí falaram que me deu um ataque de crise de ansiedade, né? E aí fui embora para minha casa. Aí depois que eu fui embora para minha casa, para lá no porão, né, de sua mãe ainda. E aí, quando foi numa segunda-feira, foi quando a minha mãe pegou e falou que queria vir embora, queria mudar de vida e tudo mais. A gente foi, buscou ela. Chegamos, a gente arrumou uma casa para ela aqui em Caçapava e tudo mais. E aí, só que assim, ela não queria ficar aqui em Caçapava, porque ela queria morar em Tremembé com a minha avó. Aí, chegando lá, foi embora para Tremembé, falou que ia ficar lá com a minha avó, na casa da minha avó. Só que quando chegou lá, e começou essa questão de sair, de beber, e tudo de novo. E a minha avó, uma mulher já de idade, não dá, né? Aí eu falei pro Lucas, eu vou internar minha mãe. Só que assim, essa questão de internação é um outro apelo, gente. Você que tem, né, infelizmente, ou vício da bebida, ou da dependência química, aceite, sabe? Queira mudar, queira transformação por você, pela sua casa, pela sua família. Porque a minha mãe, ela não aceitava, ela não admitia que ela era dependente química, que ela era alcoólatra, ela não, como é que fala? Ela não aceitava, para ela não era, Uhum. ela não era viciada. E aí eu paguei uma clínica. Eu me lembro que a gente deu uma entrada e aí a minha mãe ficou lá por 3 meses. Nesses 3 meses eu dava uma parte e aí o Lucas que tirava uma parte do salário dele para poder pagar a clínica que a minha mãe ficava. E aí eu me lembro que a gente pagou e aí eles foram lá, buscaram ela, eles tiveram que sedar ela, buscaram ela. E foi um momento de dor para mim, porque eu pensei, naquele momento a família me julgou muito, Uhum. porque não, quem que tinha que estar internado era eu e não a minha mãe. Não, quem tem que estar internado é você antes de fazer um negócio desse com sua mãe. Não a força, né? Como Não, já não deixa de ter força, assim, é. conversar, mas a própria pessoa muitas vezes não tá aceitando. E aí vieram muitas acusações, sabe? Não, onde se viu fazer isso com a sua mãe? E eles levaram ela. E chegou lá, ela ficou não é nem 3 meses, foram 2 meses. Quando ia inteirar o terceiro mês, ela fingiu que estava passando mal e foi pro hospital. E aí lá ela deu um jeito, resumindo um pouco a história, ela deu um jeito, acabou fugindo, escapou e falando que a mãe dela estava passando mal, saiu correndo no meio do hospital, inventou desculpa, né? Uhum. Saiu e a gente ficou 3 dias procurando ela e não achava. E aí achamos ela depois em Tremembé. E aí ela falou que não queria mais ir para a clínica, que não ia mais, que não ia mais, que ela ia mudar de vida. Aí nós alugamos uma casa para ela aqui em Caçapava, compramos um armário, tudo usado, mas a gente mobiliou tudo para ela, sabe? E aí ela ficou um tempinho morando na casa, mas o vício, sabe, esse desejo da droga, da Abstinência. abstinência, estava consumindo ela. E aí ela já não conseguia dormir mais, ela não dormia mais de noite, não sabia o que era isso. Tanto que ela ia pra minha casa, ela ficava a noite inteirinha acordada, inteirinha acordada. Uhum. E aí ela foi A gente alugou essa casa, ela não voltou mais pra clínica, ela ficou 2 semanas, se eu não me engano. Mas 2 semanas foi um período assim pra ela vender tudo que tava na casa. E aí, querendo ou não, já tinha o meu irmão também, que já era também dependente Uhum. químico. E aí os dois venderam tudo e acabaram consumindo tudo em droga. Nesse período ela saiu, foi morar lá no bairro do Padre Marcelo, num barraquinho. E aí foi lá onde acabou que ela veio a falecer. Porque é na semana que eu descobri que eu estava grávida, né? E eu toda ansiosa, porque ela nunca parou com o telefone celular nem nada. Então, para eu poder falar com ela, eu tinha que saber na onde que ela estava, Aham. que local ela estava. E para mim, ela tinha ido para Tremembé de novo. Tô tentando falar com a minha avó, com os meus tios e nada, ninguém sabia dela. E aí ela foi morar para o Padre Marcelo de novo. E aí no barraquinho também, de novo, terra batida, sabe? Um cômodo mesmo. E aí eu me lembro que eu descobri que eu tava grávida do Miguelzinho. E aí era a minha esperança. Falar pra ela, tipo, meu Deus, eu vou ter um neto. Ela já tinha o João, da minha irmã. Sim. Mas de alguma forma era a minha esperança da minha mãe também
parar, sabe? Eu descobri que eu tava grávida e fiquei nessa busca de querer falar pra ela e tudo mais. Mas aí eu não consegui falar. Aí uma certa noite, o Lucas já soube na noite anterior, né? Foi até na noite de uma noite que antecede a encerração, né, da quaresma de São Miguel Arcanjo. E aí o meu tio ligou pro Lucas de noite pra falar o que tinha acontecido, que a minha mãe veio a falecer, que acionaram o SAMU, era 10 horas da manhã, mas o SAMU não encontrou lugar, e aí quando foram acionar meio-dia, ela já estava em óbito. E aí, a... e naquela noite, eu chorava, eu só chorava, mas era uma dor, mais uma dor. E o Lucas pergunta, e ele não falava pra mim porque eu tava tendo problema na gestação. Eu tava até afastada do serviço, porque eu tava tendo um problema de sangramento. Uhum. E aí, e ele não quis falar pra mim que ele sabia que eu ia querer sair naquela hora pra procurar minha mãe, mas a minha mãe já tava no IML. Sim. Aí ele pegou, por que que você tá chorando? E eu falava, eu não sei por que eu tô chorando, eu tô sentindo uma dor. Eu tô sentindo uma dor, e eu não sabia porque eu tava chorando. Aí eu comecei a falar pra ele, deve ser por conta da gestação, eu não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo fazer nada. Mas não era, na verdade eu já tava sentindo que a minha mãe já tinha ido. E aí quando foi na manhã seguinte, 4 horas da manhã, minha irmã me ligou. E aí me ligou e eu já levantei bem rápido assim, fui catar o celular, eu olhei que era minha irmã. Aí ele foi, o Lucas tomou o celular da minha mão. Aí no que ele tomou o celular da minha mão, eu já falei pra ele o que que aconteceu com a minha mãe. Já sabia que era minha mãe. Aí quando ele começou a falar, e pronto, ali eu já entendia que a minha mãe tinha falecido, né? Só que daí começou, né, o Gustavo, nesse processo que a minha mãe ela veio a falecer, aí foi onde entrou a presença, Deus já, a presença dele já se fazia presente ali na minha vida a todo momento. Mas aí foi ali, né? Por isso que a gente fala, né? Não queira ir pela dor, né? Porque eu fui pela dor. E hoje eu permaneço, louvado seja Deus. Mas assim, foi um momento muito doloroso. E aí foi o momento onde a minha mãe ela veio a falecer e aí entrou com todo o processo, né, de correr com velório e tudo mais. Mesmo grávida, eu precisei ir no IML reconhecer o corpo dela, porque a gente tinha um período de 1 hora. Se dentro de 1 hora a gente não fosse, não reconhecesse o corpo dela, para eles fazerem tudo o que eles têm que fazer lá e trazer para o cemitério, minha mãe ia ser enterrada como indigente, porque ela estava sem documento nenhum e sem ninguém no local. Uhum. E aí eu precisei reconhecer o corpo dela, né? Mais uma vez, precisei manter ali uma coisa que eu precisei fazer lá na minha infância, que é montar uma armadura e falar, pode vir o que vier, eu sou fortuna, eu me sustento, Uhum. e eu precisei, montei isso lá na minha infância e carreguei todo o processo. Por isso, do eu querer cuidar dos meus irmãos, eu querer cuidar deles, não permitir com que ninguém tocasse neles. Por isso de eu tomar as minhas decisões, querer fazer as minhas coisas. E aí, nesse momento, eu precisei mais uma vez vestir essa armadura, Mulher Maravilha, e ninguém da família foi, eu precisei ir reconhecer o corpo dela. Ali foi tenso. Mesmo grávida, né? Gestante, que já é um risco, né? De ter Exatamente. que reconhecer. E eu tenho certeza que Deus ali já estava Já, sustentando, né? Com o Espírito Santo, Nossa Senhora. E não foi um momento fácil, né? Eu também estava presente lá. Foi muito doloroso mesmo. E a partir dali começou uma nova história, né? Na nova nossa história. vida. Aí começa Virada uma de outra página. etapa. Exatamente. Aí começa uma outra etapa. Por quê? Aí podemos dizer que foi o Kairos, né? Aí foi o Kairos. Tu não sabe que eu já Tempo da estava graça. participando. Já. Comecei em meados de junho, julho. Já estava participando, e dali pro meio do ano, pro final do ano, vocês já começaram também, né? Isso foi setembro, né? A gente começou em outubro. A gente começou em outubro, porque minha mãe veio falecer na última semana, né? De setembro. Aí, depois de todo esse processo, né? Minha mãe foi enterrada e tudo mais, mas aí ficou o meu irmão. E a gente ficou, e agora? Né? Como? E agora? Como? Ele é dependente químico, não tem como ficar com ele em casa, eu tô grávida, e aí a gente começou nessa busca de querer achar uma casa de reabilitação para ele. Aí foi quando você já estava participando do São Miguel.
Eu não sei se foi você que falou com o Marquinhos. Marquinho. O nosso pai fundador hoje, gente. Uhum. E aí falou com o Marquinhos, que na verdade antes era coordenador, né, do São Miguel. E eu já tinha ido no São Miguel, participava do Mensageiro uma vez ou outra, uma quarta-feira ou outra, aleatória, assim. E aí no São Miguel eu tinha ido uma vez só. Depois nunca mais tinha ido, no sábado. E aí o Gustavo foi, falou com o Marquinhos e tudo mais, a gente viu uma casa pro meu irmão. E aí foi naquele dia em que o São Miguel, né, a família São Miguel, entra na minha vida, na minha história, né, na história da minha família. Porque naquele dia eu fiquei assim, como? Como isso? Como assim? Eu me lembro que o Lucas falou assim pra mim, amor, o Gustavo falou com o irmão lá da igreja, e aí a gente conseguiu, ele parece que ele conhece alguém que tem uma casa de reabilitação, vai dar pra gente, tem lugar, vai dar pra gente deixar o seu irmão. Só que assim, ele tá pra sair, eu não sei se foi na época que ele trabalhava no Rio de Janeiro, eu não sei, ele tá pra sair, então a gente tem que ser muito rápido. Aí eu falei assim, mas ele vai parar o que ele tá fazendo só pra poder levar a gente lá. E ele falou, o Lucas olhou pra mim assim e falou, vai. Aí eu falei, aí naquele momento eu fiquei, como que uma pessoa para a vida dela pra poder ir ajudar uma pessoa que ela nem conhece? Naquilo, isso gerou pra mim um certo, como assim? Vários questionamentos. Sim. E aí eu peguei, eu me lembro que a gente foi e tudo mais, a gente chegou lá, meu irmão ficou. E aí quando a gente tava voltando, a gente parou no portão de casa. Aí Marquinhos foi deixar a gente lá, né? A gente parou no portão de casa, ele pegou e falou assim. A gente tava conversando sobre ir pra igreja, ele convidando a gente pra participar do São Miguel e tudo mais. E aí ele foi, falou, ele olhou pra mim, ele viu que eu tava grávida, né? Ele falou assim, sabe, isso eu não esqueço até hoje. Porque ficou assim, cravado muito forte em mim. Falou assim: eu crio os meus filhos dentro da igreja, nos caminhos de Deus. Eu ensino eles aquilo que eles têm que fazer. E aí, se mais cedo ou mais tarde, lá na frente, eles tomarem uma decisão, acho que ele comentou até alguma coisa sobre isso na reunião, né? Eles trilharem outro caminho, aí vai ser uma decisão deles, e eles vão colher disso daí. E aí eu fiquei pensando naquilo. Aham. Porque a minha mãe não me ensinou a ir para a igreja. Minha avó, uma hora ou outra, chamava para o grupo de oração, mas não era aquela vida frequente, sabe? E aí ele me falou isso daí, eu falei, eu não quis trilhar o mesmo caminho que a minha mãe. Mas e se o meu filho querer ir para o mesmo caminho? Uhum. Sabe? E fiquei com isso mesmo. E aí de lá para cá a gente começou a participar do São Miguel todo sábado. Aí o meu irmão tinha ficado lá na clínica, né, na casa de recuperação. A gente começou a participar do São Miguel, começou a participar do São Miguel todo sábado, todo sábado. E aí chegou teve até um retiro, né, que a gente foi só pra voltando, teve um grupo. E aí lá nesse dia desse grupo foi onde eu pensei, como que uma pessoa que nem me conhece, nunca me viu na vida, pode me acolher de tal maneira que me acolheu agora. E eu me lembro que nesse dia quem estava na acolhida era o Danilo e a Gabi, Danilo e a Gabriela. E a gente chegou lá, a Gabriela com aquele jeitão dela, né? O Danilo, olá, seja bem-vinda, paz de Jesus, e os dois me abraçaram assim. Mas eu, Gustavo, eu me senti acolhida de tal forma que eu nunca tinha sentido na minha vida. Sabe? Era como se fosse assim, o abraço de Deus mesmo. E por isso eu falo para você que participa de grupo de oração, de alguma comunidade, se você é colocado para servir na acolhida e você fica com esse pensamento, eu só fico na acolhida, eu só fico na acolhida. Ei, eu fui resgatada através da acolhida. O Senhor usou de duas pessoas que estavam na acolhida para falar comigo, para falar que, ei, eu tô aqui, eu te amo, você é cuidada. Seja bem-vinda à minha casa, filha, sabe? E aí eles me acolheram, me falaram que eu era bem-vinda. Aí a Gabi, naquele primeiro momento, já colocando a mão na minha barriga, nossa, você tá grávida! E daquele jeitinho dela, se ela tem, né? E aí
Eu fui, a gente começou, aí dali a gente já Miguel começou já a conhecer. veio proposital por causa do São Miguel ou foi antes? Não, foi por conta de São Miguel. É. É. Foi, na verdade, Gustavo, quem que falou o nome do Miguel, na verdade, foi você, não sei se você lembra. Não. Foi numa reunião que a gente teve, gente, ó, o encontro de oração, a gente teve, era lá na casa do Marvin Calu. Aí eu já tava com seis meses de gestação do Miguel, e a gente tava em dúvida com vários nomes, mas a gente ainda não tinha cogitado Miguel. Aí você pegou e falou assim: Nossa, ó, vocês participam. Você só falou, vocês participam do São Miguel, ó, pode ser Miguel. Aí o Lucas olhou pra mim e falou assim: Lucas Miguel. Aí ficou Lucas Miguel, por conta do São Miguel, o Miguelzinho. Aí a gente começou a participar dali, né, do São Miguel. E aí aquela acolhida mexeu muito comigo, tanto que eu falo hoje sem medos, falo mesmo. Quem tá na acolhida tem que acolher, por isso é o nome, é acolhida, sabe? Acolher a pessoa com amor, com cuidado. E foi da mesma forma como eu fiquei naquele dia, sabe? Eu me senti cuidada, me senti amada, me senti acolhida, eu me senti bem-vinda, sabe? No grupo de oração. E isso é nosso carisma, é acolher, né? Nossa missão, na verdade. E não só nisso, né? Depois no casamento, todo o suporte, estrutura que deu Exatamente. também. Exatamente, foi até em um retiro que a gente participou, não participou, a gente foi para ajudar na cozinha. São Miguel estava na cozinha, se não me engano, foi um retiro da diocese e o São Miguel estava servindo na cozinha. E aí, ali já veio mais um, como que uma pessoa que nem me conhece pode querer cuidar tanto de mim nesse nível? Por quê? A gente estava falando sobre casamento e tudo mais, aí a Lu olhou que é a nossa mãe fundadora hoje, ela olhou para mim, olhou para o Lucas e falou assim: se marcar o casamento até dezembro, o vestido eu dou. Aí eu falei assim: meu Deus, o vestido. Porque assim, aqui em casa, né, toda noiva, o sonho, a primeira coisa que a gente pensa é o vestido. E aí a Lu, o vestido eu dou. E aquilo lá marcou muito pra mim, sabe? Porque daí a Lu falou do vestido, aí depois alguém falou, aí o Marquinhos foi falou assim: Ah, daí já pode arrumar ela lá na loja mesmo, aí já sai no meu carro. E foi o que a gente fez, sair. Foi o Carlos que até levou a gente me levou pra paróquia, né? Uhum. Mas, nossa, foi um cuidado assim de Deus minuciosamente, sabe? Nos pequenos detalhes. Mas antes disso, a gente participou de um retiro. Sei que tá ficando extenso aqui, gente. Vou tentar encurtar ao máximo. A gente participou de um retiro, foi lá na escola de Caçapava Velha. E aí foi numa época que eu lembro assim que o Marquinhos até falou: vamos dividir o pessoal. Uma parte vai pro Frei Sérgio, porque tava tendo retiro lá, e uma parte vai pra Caçapava Velha, porque tava tendo retiro na escola. E aí ele falou assim: Eu quero que vocês dois, falou para mim, pro Lucas, eu quero, nem sei se eles lembram disso. Eu quero que vocês dois vão para participar lá em Caçapava Velha. E aí eu e o Lucas, a gente foi, o Lucas trabalhava no posto na época, então ele só conseguiu ir depois das duas. Mas foi naquele retiro que a gente foi para participar mesmo. Aham. E aí, naquele retiro, eu nunca mais vi esse irmão na minha vida. Ele começou a conduzir um momento com nós. Josimar. É, Eu conheci ele, né? Josimar. ele Moreno. começou isso. É, Ele começou a conduzir um momento com lá Nossa de São José Senhora. pra cá. Ele começou a conduzir um momento com Nossa Senhora, Gustavo. Eu falei assim, cara, é impossível. Você não estava lá nessa hora. Mas eu pensei assim, eu tenho certeza que o Gustavo contou tudo pra ele. Ele contou, tenho certeza. Porque assim, é impossível, pra mim era impossível uma pessoa saber daquilo que eu tava passando, daquilo que eu tinha vivido, daquilo que eu tava vivendo. Aí ele começou a falar assim, você tá aqui. Ele foi muito usado, muito usado. Ele com a imagem de Nossa Senhora das Graças na mão. Aí ele levantou a imagem da senhora e começou a falar assim: Você tá aqui. Você ainda precisa conhecer de verdade o que é o amor de mãe. Começou a falar, começou a falar. Aí depois ele, só para você ter uma certeza de que é você, tem menos de um mês que você perdeu a sua mãe. Tem menos de um mês que você perdeu a sua mãe. E ei, você perdeu a sua mãe, mas você não é órfão. Você não é órfão, você tem uma mãe. Ele segura na imagem na sala. Você tem uma mãe. E aí ele falando que não era órfão, que eu tinha uma mãe. E falando, sabe, tudo sobre mãe, falando, e ali eu já comecei a derramar em prantos. E aí começou a tocar a música da Paula de Deus, né? Acaso não Sim. sabeis, que é uma música também que marcou pra mim.
E aí ele veio com a imagem de Nossa Senhora das Graças na minha direção e parou na minha frente. Até me emociono, né? De falar, porque assim, ele parou na minha frente e aí ele olhou para mim e falou assim: Você não é órfã, você tem uma mãe. Aí eu abracei ali a imagem, não no intuito de adoração, eu ainda nem sabia o que era isso, mas não no intuito de adoração, mas de saber, sabe, ter essa certeza que eu tinha uma mãe. E aí ali começou a me voltar na minha cabeça os momentos que a minha mãe falou que quando ela não estivesse, Nossa Senhora estaria ali, né? Ela falava no título de Nossa Senhora Aparecida, mas no título de Nossa Senhora das Graças ela estava ali, né? E aí foi um momento que assim mexeu muito comigo. E aí, só para partilhar assim, bem breve, a gente saiu dali e nós fomos participar de um retiro no Sacrário Vivo, um grupo de oração, de noite, no Sacrário Vivo. Falei pro Lucas, eu quero participar. Aí a gente parou, comeu, sentamos lá. Aí o Lucas foi e falou assim pro Jefferson. É Jefferson? É. É, Jefferson. Foi e falou assim pra ele. É, teria como você rezar por ela e tudo mais. Começou a falar, sabe? Só que aí, mais uma vez, Nossa Senhora falando pra mim, filha, eu tô aqui, sabe? Uhum. Foram experiências assim sobrenaturais que eu tive com Nossa Senhora. E da formação à consagração Nossa Senhora, Jeff. É. E aí ele foi falou assim pra mim, eu nem sei se ele se lembra disso, mas eu me lembro que eu não me esqueço, eu não me esqueço. Ele falou assim, e me chamaram, né, ele, a esposa dele, e aí a gente tava numa salinha, ele falou assim, começaram a rezar por mim, ele pegou e falou assim, eu me lembro que ele fechou os olhos, e aí eu tava chorando bastante, ele falou assim, irmã, Deus me dá a visualização de uma imagem agora que eu sinto paz. E me traz uma alegria tão grande, porque você vai se recordar disso. E Gustavo, aí eu peguei e pensei, não tem como, cara, não tem como, não tem como. Por quê? Ele falou assim: Deus me dá a imagem de você num jardim. Até aí tudo bem, né? Uhum. Um jardim. Num jardim com um vestido florido, florzinhas azuis, brancas. Até aí tudo bem. Mas um jardim que tem aqueles anões, sabe aqueles anõezinhos que o Sim. pessoal antigo coloca em chácara? Uhum. Anão de jardim. E você brincando de pega-pega. Você tava brincando de pega-pega com uma mulher. Aí, aí eu comecei a me recordar, sabe? Anão de jardim vestido florido, branco, azul. Esse vestido eu cheguei a trocar com uma prima minha e eu apanhei muito da minha mãe, porque eu troquei com um conjunto ridículo, listrado de laranja e branco, umas férias que eu fui passar na casa do meu pai. E aí era um conjunto que eu tinha ganhado do meu padrinho, já falecido também. E aí eu troquei com uma prima minha, a Isabela. E aí nesse jardim tem esses anões de jardim. É, Atrás de vocês, a árvore a qual você corre em volta dela, com essa mulher, é uma árvore de ipê amarelo. Aí eu falei assim, cara, é impossível. Do lado desse ipê amarelo, uma porteira branca. Ele descreveu a chácara do meu vô. Aí eu falei assim, ele falou assim, uma porteira branca, e essa porteira branca descendo liga uma estrada de pedra branca. Na hora que ele falou pedra branca, eu olhei assim, fiquei olhando para a cara dele, porque é a chácara do meu vô, sabe? Então, assim, eu tenho sim para mim certeza absoluta em que ir lá nessa chácara do meu vô, que é no sítio dos 15, eu e a minha irmã, a gente amava e amava, amava, por quê? Era onde a gente descia lá para poder catar salgadinho do meu vô, para a gente poder brincar nos balanços, que nem sempre a gente podia, por conta do patrão dele, que era bravo. Mas eu tenho certeza que era Nossa Senhora brincando ali comigo, sabe? Era ela. E aí ele começou a falar: Nossa Senhora se faz muito presente junto com você. Ela se faz muito presente. Então aceita, aceita para você essa presença de mãe, sabe? O abraço de mãe, o colo de mãe. Aí eu comecei a chorar muito, porque assim, foi um momento maravilhoso onde, mais uma vez, Deus confirmou para mim a presença de mãe, de Nossa Senhora na minha vida. Eu tinha muito medo do Juliana, como mãe, porque eu estava grávida, né, do Sim. Miguel. Como que seria a minha maternidade? Como que eu seria como mãe? E foi quando eu comecei a rezar o terço, pedir a intercessão Uhum. dela sobre a minha A maternidade. direção, né?
E sim, louvado seja Deus, né, pelo seu sim, por estar partilhando tudo isso com a gente, que tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir. E eu costumo dizer que eu estou aqui mais perto, eu aprendo muito mais do que quem está em casa, com cada história, cada milagre. E a gente for falar também, trazer já da parte da caminhada espiritual. Ministério, como que a música entrou na sua vida? Se você imaginava cantar, se lá atrás da infância teve alguma sementinha que foi plantada ou não? Na verdade, assim, lá atrás, não, mas eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de música, sempre, 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 desde a infância. Só que quando eu coloquei nesse período que eu sentava lá no pé do morro e eu ficava ouvindo as músicas, eu ficava cantando junto. E nunca era músicas aleatórias, era Não Temo Mais o Mar, por firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. E eu ficava cantando, sabe? E aí de lá eu comecei a conhecer outras músicas, mais músicas evangélicas. E aí eu comecei a gostar disso. Mas de dizer que você sempre você sentiu, sempre sentiu esse chamado, não, porque eu sempre achei minha voz ridícula, eu sempre tinha muito vergonha, muito não. Eu gosto da música, gosto de cantar, eu sinto, não sei, eu me sinto envolvida, abraçada, sabe? Quando eu tô ministrando, quando eu tô cantando. E aí, só que assim, não era pra mim. Até que um dia a Lu falou assim pra mim: Nossa, Ju, tá precisando de um salmista na capela. Isso eu e o Lucas já havia feito um tempo, né? Que a gente tava participando e tudo mais. Ela falou: Você não canta salmo? Aí eu falei pra ela: Nossa, tem uma voz de taquara rachada. Misericórdia, cantar salmo não. Nossa, eu não consigo, eu nem sei como que canta salmo. Aí ela, não, mas é bem simples, você vai conseguir. Aí eu falei assim, não, eu não vou conseguir. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, nunca fala que você não vai conseguir. E aí de lá pra cá eu adotei isso pra mim, nunca falo que eu não vou conseguir. Aí ela falou assim, você consegue sim, eu te ajudo, eu te mando uma melodia, bem, bem facinho, eu te mando uma melodia e você vai conseguir. E aí, ela me mandou uma melodia da Eliane Ribeiro, e é até um salmo que se canta em dezembro. Uhum, Aí, tanto que foi a primeira vez que eu cantei salmo na capela. E quem tocou esse primeiro salmo foi o Gustavo, sabe? O uhum. Gustavo de Taubaté. Aí foi ele e o Saulo que estavam tocando no dia e ele tocou esse salmo. E aí de lá pra cá, aí eu cantei o salmo a primeira vez. Aí o Saulo, o filho da Lu, começou a falar assim: não, porque ela canta bem, não, mãe, porque vamos entregar em oração e tudo mais. Aí não demora nada. Depois de um mês mais ou menos, quando virou o ano, né? Aí a Lu começou a me chamar para. Eu já estava cantando o salmo, aí ela me chamou para o ministério. Ela falou: Ju, o Senhor ele tem algo para você. Só que assim, Gustavo, a história é um pouco maior, porque quando eu fui morar com meu pai, teve um período que eu trabalhei na feira e eu recebi profecias, sabe? Eu não vou dizer que é com relação ao ministério de música, mas com aquilo que eu vivo hoje dentro da comunidade, sabe? Que é o meu servir, que é o viver a comunidade, São Miguel Arcanjo. Pessoas evangélicas que chegaram para mim e falaram: olha, pessoas que nunca me viram na vida, deixa eu te falar uma coisa, estava passando e o Senhor me pediu para falar isso. Te prepara que ele tem algo grande para sua vida. E uma vez eu estava pendurando vários bonés ali no pregador e passou uma pessoa e falou isso para mim. E uma outra, foram duas vezes, e uma outra vez, a pessoa com que eu trabalhava com ela, né, o Wellington, ele é evangélico e aí o cara estava conversando com ele, olhando muito para mim. Eu achei estranho, olhando muito para mim, olhando para ele, falou assim: vai lá falar com ela. Ele pegou, desceu e falou para mim: deixa eu te falar uma coisa, foi Deus que me conduziu a parar aqui e a falar isso para você no dia de hoje. Se prepara. O Senhor, ele tem muito para você, ele tem muito para sua vida. E eles só me falaram isso. Só que assim, lá na época, voltando lá atrás rapidinho, eu nem não participo de igreja, eu não Tem nem noção, tenho né? nem noção. Não. Eu falava isso, né? E aí, quando a Lu me chamou, né, para participar do ministério, para começar aos sábados, foi um momento assim, onde muito aprendizado para mim. Mas foi um momento assim muito complicado para ela, né? Porque foi um momento onde ela teve calo na garganta. E aí foi um momento em que ela precisou se retirar um pouco mais. E aí, então, no grupo de oração, quem que estava animando era eu, Marquinho. Aí, uma vez ou outra, ela vinha. Não podia, ela não podia forçar muito. Chegou uma época que ela não podia nem falar. E aí, ela pegou e ela vinha. Às vezes, ela animava.
Mas eu animava e aí me vinha aquele negócio de não é pra mim. Por quê? Você lembra? Quantas vezes eu desafinava? Gente do céu, desafinava. Desafinava, cantava errado, sabe? Entrava em momento que não era para entrar na música. E muita gente, eu percebia muitos olhares, sabe? Me olhando, tipo, nossa, ela cantou errado. Nossa, ela desafinou. E aí eu ficava muito com aquilo, sabe? De não é para mim, isso não é para mim, não dá. Mas se você me perguntar assim, ah, mas você teve o desejo de parar? Não. Por quê? Foi numa época em que o Lucas trabalhava de noite na Uhum. fábrica. E eu sabia que eu precisava perseverar, eu precisava estar ali. E a cada sábado que eu ia lá e que às vezes animava e que tinha que estar em oração, era um momento a mais em que eu estava lá, eram as estratégias de Deus, né? Sim, Me atraindo a cada sábado, e isso se alastrando durante a semana. Mas começou lá, começou com um salmo, e aí depois na legal. capela, depois cantando na missa na capela, e foi no grupo de oração. Legal, louvado a Deus, né? Chega Fala de hoje. comunidade, assim, também toda essa dificuldade que você teve com a família, com a estrutura, e hoje Deus deu uma nova família, né? Na Exatamente. comunidade. Quiser falar um pouco do sinal, mostrar o sinal, o que que significa, que é a Exata, palavra fundante. exatamente, gente. Ó, a gente carrega esse sinal com muita alegria, esse sinal de pertença da comunidade, sabe? Com muita alegria no meu coração, eu posso dizer, eu pertenço à comunidade São Miguel Arcanjo, sabe? Lá atrás, quando aqueles irmãos foram usados para passar ali na feira e só falar para mim, era disso, era isso que ele está falando, e tudo ainda aquilo que Deus ainda tem, que ele ainda vai fazer, as promessas dele que têm se cumprido a cada dia que passa, sabe? Mas desde o momento em que eu e o Lucas, a gente começou a fazer um caminho vocacional, porque até então a comunidade São Miguel Arcanjo era só grupo de oração, então nós começamos a fazer um caminho vocacional com a Canção Nova, porque a gente já sentia ali um chamado para viver comunidade. Tanto que a gente chamou a Lu, o Marquinho, eles até falaram, né? Fica aí a dica para vocês irem lá ver. Mas a gente chamou eles lá em casa pra gente falar isso para eles, que a gente estava começando um caminho vocacional com a Canção Nova. Porque a gente sentia o chamado. Eu me lembro muito bem que eu olhei para a Lu, eu falei sim, eu não posso falar pelo Lucas, mas eu posso falar por mim. Eu sinto esse desejo, esse chamado de viver comunidade. E aí ali eu me lembro muito bem que eles olharam um para o outro ali e era como se eles, tá vendo? E agora? O que que a gente faz? Como se fosse isso, sabe? E aí, de lá para cá, assim, a gente teve o retiro de discernimento vocacional, que assim foi um retiro maravilhoso, maravilhoso. E a cada vez que eu e o Lucas a gente ia para Canção Nova, a gente se sentia em casa. Mas quando a gente estava no São Miguel, a gente se sentia mais em casa ainda. E aí, quando teve o retiro de discernimento vocacional, para virar comunidade, né? Teve um momento do abraço, eu e o Lucas a gente não levantou. E aquele abraço para mim assim ficou muito vago, ficou muito como se fosse dolorido. Eu e o meu esposo, nós não levantamos para abraçar os fundadores da comunidade, sabe, de quem estaria ali com eles para a comunidade, e aí ficou muito vago. Até que teve um outro retiro do São Miguel, que foi o retiro, se não me engano, foi o retiro Amado Meu. Daí foi o retiro que teve uma música que assim falou muito comigo, mexeu muito comigo. E aí nesse retiro foi assim um dos retiros que a gente viveu o extraordinário lá na casa de retiro Frei Sérgio. E aí, mais uma vez, se eu não me engano, acho que foi o Marquinhos que fez esse momento, sabe? De ir, de abraçar, de acolher. E aí, eu tava lá cantando, e quando eu me dei por mim, o Lucas estava do meu lado, e o Lucas olhou pra mim, e na hora que eu ia falar pra ele, eu não sei você, mas essa é a minha casa. Ele falou pra mim, amor, a gente tá em casa. Até me emociona de falar, porque ele falou assim, amor, a gente tá em casa, sabe? É a nossa família, é a nossa comunidade. Aí, naquele momento, naqueles dias de retiro, né? Foi um retiro de jovens, um retiro para conversão. Foi um retiro onde a mãe fundadora teve uma inspiração de uma música que é Amado Meu.
O teu amor cura e sacia o meu coração. E foi o amor de Deus que fez isso comigo. Desde a minha infância, na minha infância, o amor de Deus cuidava de mim. Na minha adolescência, o amor de Deus cuidou de mim. Durante a minha juventude, o amor de Deus cuidou de mim. Durante quando eu descobri a minha gestação, na perca da minha mãe, o amor de Deus estava cuidando de mim e me curando. A todo momento, o amor de Deus estava me curando. E aí a gente cantou essa música todos os dias no retiro, os jovens pegaram ela assim com uma facilidade, e a cada vez que eu cantava ela era uma cura que eu recebia, porque mesmo sendo ministra, eu não posso simplesmente subir no altar e cantar, ministrar por ministrar, eu preciso carregar a presença. E eu preciso me permitir ser ministrada. Então, a cada vez em que eu cantava, amado meu amado, eu declarava, meu amado, o teu amor cura e sacia o meu coração. Era isso que eu estava recebendo, era a cura que eu estava recebendo. E aí, no último dia do retiro, o Lucas chegou do meu lado e falou que era a nossa casa, que era a nossa família, que era a nossa comunidade. Aí a gente ficou numa busca de o Marquinho e a Lu estavam procurando a gente e a gente procurando eles. Por quê? A gente estava no mesmo propósito, sabe? De voltar naquele dia, daquele abraço do retiro de discernimento da comunidade. Porque eles queriam achar a gente para falar com a gente e eu e o Lucas só queria achar eles para dar o abraço que a gente não deu naquele dia. Até que a gente achou, foi perto assim da portinha que liga a porta que ficava o Santíssimo, que deixaram a gente trancado junto com Jesus, e a gente ficou quase a noite inteira trancado lá. Dormimos no Santíssimo, gente, misericórdia, dormimos com Jesus, graças a Deus. Foi eu, a Duda, o Lucas Saraiva. E aí, até que a gente encontrou eles, e eu não lembro quem foi, acho que foi a Graça, eu não lembro quem foi, mas tiraram uma foto desse momento, e essa foto está aqui na casa da comunidade. E a gente abraçou eles assim, sabe? E naquele abraço, era como se Deus estivesse falando, tá aqui, ó, a promessa se cumprindo, tá aqui, sabe? Aí voltou um filme na minha cabeça. Naquele abraço voltou um filme dos momentos em tudo que eu passei, cada cura que eu recebi, tudo aquilo que eu já tinha vivido dentro do grupo de oração, mas também naquilo que aqueles irmãos foram usados para poder falar comigo. É assim, foi muito forte, muito, muito, muito forte. Cantar o refrão da música. E aí, Encerrar esse momento. essa música Deus colocou no coração da nossa mãe fundadora. E assim como ela falou, né, com várias pessoas, já curou vários corações, assim como continua curando, porque nós precisamos de cura todos os dias. E assim como ela tocou meu coração lá atrás e continua tocando a cada vez que eu ministro ela, qualquer pessoa ministre ela, cada vez que a gente canta ela, é Deus falando: eu curo, eu liberto, eu restauro, eu sacio. Então, aquilo que em algum momento talvez você esteja querendo buscar no mundo, buscar lá fora, busque em Deus, que só Ele cura, só Ele liberta, só Ele restaura. Amado meu amado, meu amado, amado meu amado, meu amado. O teu amor cura e sacia o meu coração. O teu amor cura e sacia o meu coração. Amado meu, amado meu, amado meu, meu amado,
meu amado. Que você possa mesmo. Louvado seja Deus, né? É, Louvado seja toda a honra, toda a glória. seja dada a Ele. E é isso, né? É aquilo que eu deixo aqui para vocês, aquilo que Deus ele pode fazer, né? É, muitas das vezes eu podia escolher um outro caminho, mas que a gente possa mesmo se abrir à presença de Deus, aquilo que Deus ele quer para cada um de nós, para que nós vivamos a vontade dele, para que nós vivamos o querer dele. E se você se abrir à vontade e ao querer dele, coisas extraordinárias te aguardam. Sobrenatural de Deus te aguarda, você pode ter certeza disso. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu sim. Que Deus abençoe muito. Foi um prazer conhecer um pouco da sua história. E quer falar um pouco das crianças, rapidinho? É verdade, hoje eu tenho. Alguém? Exatamente, gente. Hoje eu tenho um casal maravilhoso que estão comigo, com o Lucas, né, meu esposo, na onde quer que a gente vai, nos encontros, nas vigílias, a gente tá, eles são, que é a Aninha, o Miguel, são crianças, são presentes de Deus. Deus, ele sabia que eu precisava de muito amor na minha vida. E aí ele me deu um casal maravilhoso, um casal que me enche de amor todo dia, um casal que me mostra o amor dele também por mim. O quanto é precioso esse amor. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado mais uma vez pelo seu sim. Foi maravilhoso. Obrigado, Madu, que nos ajudou também aqui na transmissão. Louvado seja Deus. E queremos convidar você para toda terça-feira. Nós temos a nossa live do terço para as famílias, Famílias sobre a Rocha, às 20 horas. Temos o nosso grupo de oração, nosso encontro de oração, às 19h30, todo sábado também, aqui no Rincão da Comunidade Senhor Arcanjo. E o Carols Podcast, toda quarta-feira, às 20 horas. Estamos aí trabalhando com o avanço do Reino de Deus. E em breve também teremos nosso retiro de casais também. Exatamente. Logo, logo terá o folder e as divulgações. Irá valer muito a pena, né, o investimento. Com toda certeza. Por isso que vale a pena você seguir aí nas redes sociais. Quando a gente soltar, já tá sabendo aí da data certinha. Amém. É isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e até semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.